Bom, pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Engenhatrix. Estou eu e a Luana aqui novamente, da Escola EFIA, nesse podcast. Só para dar uma introdução, né? O nome é bem sugestivo, né? Estamos aqui hoje com dois convidados que a Luana depois vai fazer a gentileza de apresentá-los, né? Como foi ela que fez o contato. Vou deixar as honras para ela. Engenhatrix de engenho, de engenharia, e o Trix fazendo uma alusão ao Matrix. Então, assim, o objetivo é sempre trazer uma possibilidade de ser um momento e um local de transferência de tecnologia. Porque a gente está vendo que o copia e cola aí, eu costumo dizer, até fico um pouco incomodado, o pessoal fala, você trabalha com meio ambiente, você é ambientalista? Eu trabalho com questões da sociedade em geral. E a gente está vendo aí que o copia e cola do sempre, né, do fazer igual e da falta de ousadia, de evolução e de buscar conhecimento e inovação, está nos levando para um beco sem saída, né? A gente, até a transição energética vem aí porque a gente está vendo que a nossa sociedade, sociedade ela acabou indo para um padrão, digamos assim, está indo, né, principalmente a ocidental, para um padrão de vida do dia a dia, do cotidiano, pela utilização de recursos que a gente vê que eles não são renováveis. Perfeito. Então, quando a gente olha, eu costumo dizer, eu faço um pouco a parte da questão da engenhatrix mais viajada, e a Luana, como engenheira, ela dá uma organizada no meu pensamento, entendeu? Por isso que a gente se complementa muito bem aqui. E como a gente está indo para o segundo, quer dizer que está dando certo, né? Mas assim, quando a gente olha para a natureza, a gente vê ali uma paisagem teoricamente harmônica, mas a gente sabe que ali, para aquilo que está sobrevivendo, existe uma troca de energia ali muito grande. E o sistema capitalista, que é o que mais vigora aí no mundo, ele acabou por copiando muito aquilo ali. Aqui também é uma luta por sobrevivência e por troca de energias. Então, assim, a gente vem fazer aqui essa reflexão. A gente está num caminho interessante. O que, que existe de novo, né, dentro dos temas aqui que a gente vai tratar aqui? Quais são esses temas? A gente vê que são temas ligados à engenharia, mas que são pouco conhecidos, às vezes. E como que está o ser humano? Ele está buscando isso, ele está muito inerte, né? Como a Luana costuma dizer, existe uma resistência muito grande ainda do mercado e também da academia pela evolução, por sair daquele quadrado, por transferir essa tecnologia e fazer com que as pessoas procurem evoluir, porque a gente está vendo realmente que assim, é um caminho difícil a ser percorrido olhando para o futuro. Eu sou um otimista realista, então tenho aí por vivência, conhecimento de todos os mundos, de um mundo mais rural, de um mundo depois de uma cidade mediana e depois de uma capital, e a gente vê que hoje até os problemas de capitais estão se repetindo nas cidades medianas. Então, assim, o que, que a gente pode trazer de reflexão dentro dos temas da engenharia, que basicamente ela materializa, né, todo o anseio de uma sociedade, digamos assim, o que ela quer, e se é isso mesmo que a gente precisa para sobreviver e para viver e para ter uma qualidade de vida, porque a gente vê que acaba que a tecnologia e as questões que estão voltadas hoje muito para a evolução da velocidade do mercado, elas estão acabando por ceifar um pouco do que a gente precisa do dia a dia, que é tempo de qualidade, convivência de qualidade, que é, né, investir em questões de mobilidade. Quem é de São Paulo sabe muito bem disso, de Belo Horizonte também, né? A gente sofre das mesmas dores, cada um na sua proporção. E o país como um todo, o mundo como um todo, ele está precisando disso, desses locais, né, de debate, de evolução do pensamento, né, da dialética, né? As pessoas trazem as teses que já vêm sendo copiadas do passado, aí vem as antíteses e a gente consegue formar com isso novas teses a partir disso e evoluir o pensamento. Então, basicamente, o objetivo desse espaço é esse. Então, vocês fiquem à vontade para falar da experiência de vocês, que não deve ser pouca, e também do que vocês acham que, assim, que pode se encaixar dentro desse pensamento de evolução do mundo, essa experiência, que assim, eu tenho 20 anos de profissão, é muito pouco, né? Você imagina, né? Quantos anos já tem a sociedade, mas eu tenho um pouco a contribuir dentro daquilo que eu já vivi e que eu já estudei de passado e que eu penso de futuro. Eu costumo pensar muito na frente. Sou bem ansioso, inclusive, assim. Isso é bom, porque até existe uma teoria de que o mundo evolui muito em função dos ansiosos, né? Que eles são incomodados o tempo todo, mas também precisa de um equilíbrio, né? Essa velocidade
é necessária? Não. O que a gente pode fazer para mudar dentro de todos os temas, inclusive da engenharia, e também trazer o ser humano para o centro da questão, que é a grande pegada do Engenhatrix. Luana, fique à vontade aí, se quiser complementar, e, enfim, fique à vontade para apresentar os convidados. Olá, pessoal. Prazer novamente aqui. Fico muito feliz de a gente estar gravando esse segundo episódio. Assim, o Yash, ele conseguiu traduzir bem a complexidade de tudo que a gente quer falar, né? O Engenhatrix, ele está aí para isso. Não é só para trazer só o conhecimento técnico, não. É para explorar um pouquinho a complexidade das coisas, né? Então, nesse episódio, a gente vai trazer um pouquinho de inovações e tecnologias que estão aí no ambiente da mineração, que a gente tem visto aí que estão mais em evidência, né? Que é a parte dos geossintéticos, que é a parte de instrumentação e monitoramento, que está em grande evidência, e a parte da modelagem da informação, que ainda é bastante incipiente dentro da mineração. E para a gente debater esse tema e as complexidades desse tema hoje, a gente trouxe aqui o Vitor Pimentel, que é um engenheiro geotécnico, ele é diretor executivo da Geosoluções, e também o André Silva, um grande parceiro também, engenheiro geotécnico, ele é uma referência aí na área de instrumentação e monitoramento, né? É fundador do IM Geotech, que é um podcast que a gente admira muito, aí, que compartilha conhecimento na área de instrumentação e monitoramento. Eu vou deixar a palavra primeiro com o Vitor para ele se apresentar e depois passar a bola aí para o André também se apresentar um pouquinho, que ninguém melhor do que vocês mesmos para falar um pouco dessa experiência, quem são vocês. Pode falar Bem-vindos. até de onde nasceu, seu nome e seu bairro, igual. Pode trazer essa dimensão humana para a gente entender vocês mesmos enquanto seres humanos também, entendeu? Não é só a parte técnica. Antes de entrar aqui, eu estava discutindo ali embaixo com o pessoal da EFIA que acho que Jordana Pimentel também e perguntou de onde era minha família. A gente praticamente ali mesma região de Minas, então portanto sou meio mineiro, meio paulista. Nasci em São Paulo, pai mineiro, mãe paulista. Seu pai é de onde? De Muriaé. Ele nasceu em Vieiras, na verdade, mas Zona da Mata aí, ó. Foi para Muriaé e a família depois mudou toda para Ipatinga e tal, a região ali, João Molevade, Fabriciano. Sei, Timóteo, tudo. Então aqui quando eu venho para cá me sinto vindo para casa também. E sou engenheiro civil, né, formado. Bom, primeiro eu queria, antes de me apresentar, gente, agradecer o convite. A Luana, o Yash que estou conhecendo pessoalmente hoje, mas e parabenizá-los pela iniciativa. Eu acho que um espaço desse, e até te perguntar se você tem alguma parte da formação no campo da filosofia, porque eu acho que você foi muito profundo, né? Eu acho que leva a nossa mente de engenheiro, natural, né? Leva a nossa mente de engenheiro, dá uma expandida na mente assim, de uma forma rápida, um desafio grande pensar a engenharia como objeto social também, assim, né? Eu acho que... Total, né? Total. E não, a gente não pode deixar mais na especulação imobiliária, a gente tem que pensar a engenharia para o ser humano, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mais para frente eu conto uma experiência que eu tive dando uma palestra para um grupo de formandos, que eu falava muito... Eu acabei assim, que eu ia falar para formandos, né? Eu falei muito dessa coisa da engenharia civil no âmbito social, né? Conforme você vai... ficando mais experiente, você sai da faculdade com aquela mala de ferramentas, né, para aplicar metodologias e tal, você fica com a visão muito micro, né, em problemas, e conforme você vai ficando mais experiente, ocupando outras responsabilidades dentro da engenharia, você tem que abrir essa visão para olhar o entorno do problema que você está atuando, né, e você passa a liderar, passa a usar menos ferramentas com lupa, né, e dá um zoom out, né? Isso tem que dar um zoom out nas situações. É. E aí você vê que às vezes a adoção de uma solução para um problema da engenharia, às vezes passa pelo campo puramente social mesmo, assim, ó, o vizinho não quer que entre no terreno dele. Você tem que partir para outra solução. A solução mais adequada, tecnicamente, às vezes era, eu sou geotécnico, outra vez fazer um reforço de solo, um grampeado, qualquer coisa. Não, você tem que mudar totalmente a sua forma de vir com a solução, porque teve um problema que envolve, né, outras pessoas. Então, tem todo sentido, né?
Mas voltando, eu queria parabenizar vocês, a Escola EFIA, acho que esse ecossistema que vocês estão se propondo a criar é fantástico, realmente, porque eu, como um engenheiro geotécnico com ênfase em geossintéticos, eu sempre fiz isso na minha vida, sou formado na USP lá em São Paulo em 2000, e em 2002 a gente fundou a Geosoluções, né? Eu e o Júlio, que é meu irmão, né? A gente é sócio. E por 10 anos eu trabalhei também numa outra empresa, né, junto com a Geosoluções, que é a Uber, né, Geossintéticos, que é uma empresa aqui do mercado, de renome. E a gente criou uma tecnologia juntos, evoluiu juntos, depois a Geosoluções continuou o mercado, né, desenvolvendo outras tecnologias e foi por si só. Mas é muito importante ter um espaço desse para debater tecnologia, porque eu tenho hoje 45 anos, comecei com 22, e eu lembro que eu ia visitar os engenheiros, né, mais experientes na época, né, talvez com um pouco mais que a minha idade hoje, ou até com a minha idade hoje, o pessoal não sabia, assim, como é que eu vou trocar concreto por plástico, ou por um reforço sintético no solo, não existe isso. E ouviam com respeito, mas raramente adotavam a solução, né? Mas nos últimos 20 anos a gente viu um crescimento enorme, porque é uma solução que faz muito sentido, né? Principalmente na questão sustentabilidade hoje, né? Mas 20 anos atrás a gente falava muito de eficiência, de corte de custo, de previsibilidade de custo, né? Que é o que a tecnologia traz, geossintéticos. Então, muito importante para a gente esse campo, e faz essa ponte com a mineração, que é um campo de aplicação enorme, né, desse tipo de tecnologia. E então, parabenizo. Continuando minha história, eu fui, depois de formar na USP como engenheiro civil, eu fiz mestrado em 2008, lá também, e na Poli, em São Paulo. E depois, bom, atuei em muitos projetos profissionalmente na América Latina e no Brasil inteiro com a empresa, enfim. Interagimos sempre muito com a comunidade técnica, né? Tanto pesquisadores, estudantes, quanto projetistas, áreas técnicas das empresas, né, de grande porte, e em vários setores, né? Geossintéticos aplicado em praticamente todos os setores onde, né, você tem obra de infraestrutura de peso, né? Desde infraestrutura de transportes, energia, meio ambiente, aterros sanitários, né? Uma série de áreas além da mineração. E aí eu, 5 anos atrás, assumi a presidência da Associação Brasileira de Geossintéticos, que é a IGS Brasil, né? Até gostaria de divulgar a IGS Brasil aqui, né? Né? Deve, a gente nem sabia que existia. Olha, você vê o tanto que o nosso nível nem é resistência, de ignorância mesmo, né? Não sabia que existia um nicho. Apesar de aplicar lá no local onde eu trabalho, a gente aplica Biomanta, Bidim, entre outros aí, provavelmente, até que eu nem tenha tanto contato, PAD. Mas, assim, existe uma associação já, né? É uma associação que já tem mais de 25 anos e ela nasceu e foi criando suas alianças com outras associações de classe, como a BMS, por exemplo, a BGE, de Geologia, né? Uhum. E agora, assim, hoje ela é presidida por uma mineira, né? Professora Maria das Graças Gardoni, né? Que até recomendo no futuro, se quiserem chamar ela aqui para um episódio, acho que vai ser de muita valia. É uma professora que aposentou na UFMG, né? Pesquisou geossintéticos na mineração uma grande parte da carreira dela. Então, acho que ela tem bastante a contribuir. Eu saí agora ano passado, ela assumiu, né? E ali a gente teve bastante oportunidade, né? De interagir, tentar levar os geossintéticos com tecnologia através da associação para outros setores, né? Então, importantíssimo esse espaço. Agradeço mais uma vez. Estou à disposição para a gente. Nós que agradecemos a honra, né, Luana? Com certeza. Agora o André falar um pouquinho aí da história de vida. Tem que falar tudo, viu, André? Você já viu que a gente não deixa barato, não, viu? Então vamos lá, vou tentar abreviar um pouco a história, não é? Então, meu nome é André Silva, sou engenheiro civil, especializado em geotecnia. Como vocês já entenderam pelo meu sotaque lusotropical, eu sou português, nascido no Porto, nascido e criado, fiz toda a minha
escola e faculdade na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, não é? Lá nós tiramos o curso de Civil, depois no 5º ano da especialidade nós decidimos qual é a especialidade. A minha foi a Geotecnia, porque sempre foi algo que eu achei muito natural durante o meu curso, não é? Eu fiquei ali, eu lembro que no 4º ano nós temos que escolher a especialização, não é? É como no Brasil que fazes 5 anos e depois vai fazer mestrado e tal. Eu já sou da transição de Bolonha, portanto houve aquela condensação dos cursos e a gente fazia 4 anos de comum e depois o 5º ano já escolhe se vai para a estrutura, para a geotecnia, para construções civis, o que for, e a mecânica dos solos sempre foi um negócio muito natural. Eu fui um aluno mediano, bem esforçado, e a geotecnia, a parte de mecânica dos solos, era a minha melhor nota, que era muito natural na minha cabeça, aquilo fazia muito sentido. E aí, obviamente, o que eu escolhi acabou sendo a geotecnia, também porque grande parte, acabou também sendo meio estratégico, não é? E deu muito certo, porque grande parte do pessoal em Portugal acaba indo sempre para estruturas e para construções, não é? E a geotecnia, eu lembro de nós de 180 a 200 que entramos no primeiro ano, depois até ao final vai do género metade para construções e estruturas, e depois 15 vai para a hidráulica, 15 vai para a geotecnia, e depois vai para materiais de construção. Fica assim espalhado, não é? E a geotecnia sempre viu um grande potencial e é uma área muito interessante, não é? Que depois dentro das especialidades ainda se pode especializar em outras coisas. E achei que tinha muito, muito futuro nisso aí. Tinha até um colega meu, que é grande amigo meu, até padrinho de uma das minhas filhas, ele também estava na dúvida, era um ótimo aluno e continua sendo. E também estava na dúvida das estruturas de geotecnia e deu super bem, né? Porque a parte de estruturas e construções tem muita gente, é muito competitivo. Eu acho que a geotecnia dá para, com muito esforço e trabalho, dá para a gente se destacar, e o mercado mostra que a demanda que hoje nós temos em termos de engenheiros geotécnicos, seja em Portugal, seja no Brasil, seja no mundo inteiro. Portanto, formei em 2010, trabalhei um pouquinho em Portugal, bem ali no meio da crise económica de Portugal. Eu diria até que foi o último ano que a gente se formava e tinha emprego, que foi o meu caso, não é? Eu lembro que formei em julho, e aí tinha uma entrevista em agosto, e aí já fui admitido, e essa empresa em Portugal já entrei como trainee, já na condição de ir para Angola, para trabalhar lá numa obra de 5 milhões de dólares, jet grouting, paredes de diafragma e estacão. Eu lembro com 23, 24 anos andava eu no meio da África a tocar projetos de 5 milhões de dólares, assim, literalmente jogando aos leões, como a coisa de brinca lá. E aí tive 6, 7 meses muito intensos, não é? Era uma obra que trabalhava 24/7, tinha um engenheiro, vocês já sabem quem era, trabalhava das 7 às 22, ligava para os meus pais, e a trocar para dizer que estava tudo bem. E depois foi-me moldando, não é? Foi uma experiência muito boa, mas aí depois de ter juntado uma grana eu pensei, não é isso que eu quero a minha vida, porque eu basicamente vivo para trabalhar, não é? Lá em Angola. Era sistema escravidão, né? É uma palavra forte. Também não tinha muito o que fazer, né? Tinha que trabalhar mesmo, né? Então, mas lá está, a gente é jovem, novo, dá para juntar uns petrodólares e depois dá para fazer outra vida. Alguma independência financeira não tem problema, não é? Exato. Aí eu voltei para Portugal, já na ideia, em Portugal quando eu voltei, já na ideia de vir para o Brasil, na altura de 2011, 2012, eu tinha vários colegas vindo para cá, à época Copa, Olimpíada, não é? O Brasil era um canteiro de obras, estava com muita demanda, e aí surgiu uma oportunidade, uma empresa em São Paulo. Eu lembro, não estava encontrando nada em Portugal, eu lembro perfeitamente ter recorrido ao professor Viana da Fonseca, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E o professor disse assim, tem aqui 3 contatos, tinha 2 do Brasil, não, 4, ele tinha 3 do Brasil e 1 da Austrália. E aí no dia seguinte eu só mandei os currículos e, cara, foi assim, um deles foi do género, eu mandei o e-mail e eu fui na cozinha e voltei e já tinha resposta. Eu pensei que tinha dado erro no e-mail, mas não, era o diretor de uma empresa a dizer assim, olha, temos uma vaga aqui na instrumentação, se você quiser, vamos falar. Isso no tempo de Skype, não é? Eu fiz a minha entrevista em 2012, fiz a minha entrevista por Skype, vai fazer agora, em 25 de Abril, esta semana vai fazer 12 anos que eu estou no Brasil. Que é o dia da liberdade em Portugal, por irónico que seja, não é? A Revolução dos Escravos, que a gente se livrou da ditadura, e foi o meu dia da liberdade, foi quando eu deixei Portugal e ir para cá. Minha mãe pode não gostar disso. Mas enfim, eu digo de liberdade porque foi uma outra experiência, foi uma grande experiência, foi um grande salto na minha vida, uma grande experiência profissional, porque eu já era formado em geotecnia, mas não tinha zero conhecimento de instrumentação, como muita gente que trabalha na área, se especializa, a gente cai de paraquedas,
A gente tem um curso de geotecnia, começa a trabalhar e a lidar com a instrumentação, e aí a gente vai se interessando, ver o que é a área, ver o que é que a gente pode ir desenvolvendo, e eu fui tocando essas coisas, fui me interessando nessa área da empresa, não é? A empresa estava a precisar de alguém que trabalhasse com instrumentação, tinha um ótimo mentor, não é? Na minha empresa, que era o diretor da área, que era o Denis Suzuki, à época, que trabalhava na Moretti Engenharia, e que me mentorou ali aquele tempo com paciência, não é? E havia muitos projetos, e eu fui sendo o braço direito dele, e fui evoluindo, fui crescendo. Passou aí um tempo aí, depois entretanto mudei de empresa, passei para a técnica de engenharia, trabalhei também com a área, também com instrumentação, ensaios de fundações, e também na parte de projeto, mas aí era mais como gestor global de todas essas áreas da engenharia, que me deu muito, uma experiência na parte de gestão de pessoas, não é? Que eu acho que é o mais difícil de ter, não é a engenharia em si, não é? Eu acho que gerir pessoas é o mais complexo, não é? A engenharia a gente se vira, a gente estuda, não é? Mas lidar com pessoas, comunicar, dar más notícias, tipo essas coisas, esse tipo de conversas Conversar difíceis. sobre assuntos difíceis, né? Cara, isso aí e esse afastamento que eu tinha da engenharia para ter que lidar com isso me consumia muito tempo. Enfim, mas isso faz parte do trabalho de engenheiro, não é? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai mais para cargos de gestão e se calhar menos técnicos. Mas entretanto surgiu uma proposta aí de uma empresa internacional, não é? De um grande fabricante de instrumentação, ali em 2019. 2019 foi pouco depois de Brumadinho ter ocorrido. Aí surgiu uma oportunidade de uma empresa que fabricava um equipamento Measurement, que ela fabrica uns inclinómetros automatizados, são Shape Arrays, que por coincidência, não ironia do destino, a primeira pessoa a instalar esse equipamento no Brasil fui eu, em 2013, num projeto piloto que eu fiz no tempo que estava na Moretti. E aí eu sempre me interessei por essa tecnologia, cara, achava aquilo muito legal, e aí eu escrevia papers acerca da tecnologia, assim, tipo, porque eu gostava da tecnologia. Eu escrevi isso, ia a congresso, fazia a apresentação, eu pedia informações para a empresa, eles me mandavam, não é? E esses que me mandavam hoje são meus colegas de trabalho, grandes amigos. E em 2020 surgiu essa vaga, eu mandei o currículo e mais uma vez, foi assim, eu mandei num domingo à noite, e aí na terça-feira o presidente da empresa, que já me conhecia de um congresso atrás, o cara era de vendas e virou presidente, o cara mandou um e-mail a dizer que você quer vir trabalhar para o Canadá, e o presidente respondeu. E aí calhou também, ironia do destino, não, a minha vida é assim, o cara ia viajar para o Brasil naquela semana, e eu ia estar, no Brasil, Belo Horizonte, e eu ia estar em Belo Horizonte, eu sou de São Paulo, eu ia estar em Belo Horizonte no mesmo dia. Isto sem combinar. E a gente basicamente só trocou mensagens, acabou se encontrando, íamos estar em Belo Horizonte no mesmo dia, fez a entrevista meio informal na pizzaria em Belo Horizonte, cara, a conversa seguiu e estou trabalhando desde então nessa empresa que pertence a um grande grupo de instrumentação mundial, que é a Terry Sites, né? Trabalho no mundo inteiro. Portanto, eu tenho acesso à felicidade de trabalhar com as mais altas tecnologias de instrumentação geotécnica do mundo, não é? Tenho acesso aos maiores técnicos, um dos grandes especialistas, posso trocar ideia com eles e posso também transpor esse conhecimento aqui para o Brasil, não é? Porque uma das grandes barreiras na disseminação da instrumentação geotécnica é a barreira linguística, e foi também por isso que eu fundei e criei o podcast IEM Geotech Instrumentação, que ele é um podcast exclusivamente dedicado à instrumentação geotécnica, em português, convidados em português, seja de Portugal, seja do Brasil, ou países da lusofonia, vamos tratar disso no futuro. Então, e essa era a grande, e queríamos, dada a minha experiência de trabalhar lá fora, aqui, e ir a congressos e tudo mais, eu fui-me cruzando com brasileiros, portugueses, pessoas que falam português com ótimas experiências, com grandes conhecimentos, com ótimas carreiras, que têm tipo um conhecimento que merece ser disseminado. E às vezes eu só tinha acesso a isso através de congressos que eu fui, palestras, conversas que eu tive. E a minha ideia é assim, porque é que eu não posso trazer isso para um podcast e levar para toda a gente de forma gratuita, e que as pessoas possam entender como é que funciona esse mundo da instrumentação, que tem tanta coisa assim apaixonante e tem tanta falta de mão de obra. Porque é que a gente não pode mostrar à molecada que tem assim altas tecnologias misturadas com geotecnia, que eu acho que é muito empolgante. Eu posso ter um viés a falar, mas eu acho que muita gente não sabe a quantidade e a falta de mão de obra que tem no setor que eu estou a trabalhar, e muitas vezes a gente vê o IES estava a falar de copia e cola, não é? As pessoas seguem as tendências. E uma das coisas que a gente fala é assim,
Às vezes as pessoas não vão para outras áreas técnicas, seja ou para os geossintéticos, ou para instrumentação, ou outras áreas, ou porque elas não sabem o que é que vão fazer. E eu vejo muita gente, por exemplo, no Brasil, que, principalmente depois dos acidentes, não é? Porque o Brasil teve um grande salto em termos de tecnologia por causa da legislação e da supervisão que agora é feita na mineração, que teve um salto tecnológico de 8 para 80, num espaço de 5 anos. E a quantidade de mão de obra, e tipo, a tecnologia evoluiu, só que aí as pessoas também têm que evoluir, porque não é só olhar o dado, é preciso interpretar o dado. E as pessoas que instalem, que interpretem, que corrijam, que façam manutenção, é uma mão de obra, assim, eu não diria que infinita, mas é muito grande. E tem muita demanda, e acho que isso é uma das grandes missões aqui, é disseminar para mostrar às pessoas que há um caminho de carreira. Elas podem seguir dentro da geotecnia, tem tantos nichos e pode seguir esse também. E acho que é basicamente isso, e vamos seguir com a conversa. Muito bom, gente do céu, só gente muito foda aí para compartilhar a experiência, meu Deus, que bom, né? Unir aí vocês para a gente poder debater esse tema. E, assim, a ideia é que a gente possa trazer, né, essa parte da tecnologia que vocês vivenciam, né? Todos os três aí, vocês estão atuando no mercado diariamente, né? Cada um na sua área específica e eu acho que o IASH também pode contribuir bastante com a gente nesse quesito de tecnologias e inovações que estão se despontando e que podem ser aplicadas nos temas que são mais relevantes hoje dentro da mineração, segurança e sustentabilidade, né? Toda essa parte de fechamento de mina também, que a gente tem visto que é um gargalo muito grande. Então, assim, eu vou começar com o Vitor aqui, né? Trazendo ele, jogar ele para os leões aqui, viu, André? Trazer ele aqui para explicar para a gente, né? Por que toda vez que a gente fala de geossintético, isso remete e tem uma bagagem tecnológica muito forte. Né? Porque a galera, às vezes, eu sou engenheiro ambiental ali, e a gente sempre estuda aterro sanitário, lagoa de estabilização, a gente tem que colocar uma manta de PAD, mas você não sabe quanta tecnologia envolvida tem naquilo, né? E aí eu queria que o Vitor, né, pudesse trazer isso para a gente e como que hoje ele enxerga que, além de explicar um pouquinho para a galera o que é geossintéticos, tá, Vitor? Que eu acho que é importante você falar isso, trazer para a gente também como que você acredita que isso pode contribuir para a segurança e sustentabilidade dentro da mineração, né? Seu ponto de vista aí, pode ficar à vontade para trazer essa experiência. Perfeito. Depois a gente passa para o André aí, para o IASH também compartilhar um pouquinho do que eles têm vivenciado. Não, legal. Então, Luana, o geossintese, eu acho que tem essa pegada que você comentou de parecer um material muito tecnológico, e né? Porque, assim, primeiro que ele é um material polimérico, né? Então, é algo que não está muito, assim, na zona de conforto do engenheiro civil quando você pensa em como você chega no material, né? Você parte de polímeros, né? Então, tem muita química envolvida, né? Os materiais, eles são uma família extensa, né? Geossintéticos é uma família que tem aí dezenas de tipos diferentes de materiais, formatos, funções, né? A forma de apresentar o material, de se instalar, cada tipo desse tem um. Então, assim, e cada um desse tem o porquê ele tem aquele formato e aquela composição, né? Então, a gente tem materiais de poliéster, de polipropileno, de PVA, de PVC, né? Uma série de... Então, a técnica, a ciência começa no campo dos polímeros, né? Tanto que, bom, aí a outra coisa é que, assim, todo geossintético ele é produzido por uma indústria têxtil, né? Então ele vem de uma cadeia produtiva. O geossintético geralmente ele vem de 3 cadeias produtivas possíveis. Uma é a cadeia dos não tecidos, né, que faz os geotêxteis não tecidos para drenagem e separação e tal, que o pessoal chama muito de Bidin, né, mas a Bidin, na verdade, é uma marca de uma empresa presente no Brasil e no mundo, né, bastante presente e tradicional, um dos pioneiros, né, no mercado. Então, assim, no início ficou tão, assim, resolvia um problema tão... Como é que surgiu, né, o geossintético no Brasil? Foi através dos geotêxteis não tecidos, através dessa empresa Bidin, que apresentou um produto que era meio mágico, assim, né? Ele substituía
dentro de um dreno, substituir o filtro granular, filtro de transição granulométrica. Então, ao invés de você fazer Olha, transição a de gente argila... usa Bidin lá na mineração, não sabia que era o nome da empresa. Então, Estou é fazendo o nome da empresa. propaganda o tempo todo sem saber. Mas isso aí aconteceu no Rádio Peão ali, né, Aham. nas obras, tá? Bidin, porque chegava com embalagem, não sei o quê, e eles ficaram sozinhos no mercado por um tempo, lá nos anos 80, e surgiu porque resolvia um problema muito grande nas obras, facilitava muito a execução de drenos a partir dali. Em vez de você ter um dreno que você tinha uma transição granulométrica de, vamos supor, argila, areia fina, areia média, areia grossa e brita num dreno, por exemplo, e tal, você colocava o geotexto não tecido, de uma vez cortava, né, essas 3 camadas. Então, assim, era muito fácil de executar, né, e tinha uma efetividade muito grande. E aí o mercado foi se desenvolvendo no Brasil e no mundo, né, com outros materiais que faziam funções específicas, né? Então, as funções que os geossintéticos desempenham como uma família, né, drenagem, filtração, separação, barreira, né, que é impermeabilização, né, reforço, né, controle de erosão, tá? Então, dentro dessas funções, né, se desenvolveu uma série de materiais, né, sempre poliméricos, na grande maioria bidimensionais, ou seja, eles são fornecidos em rolos, né? Então, assim, eu costumo dizer, é uma frase que fez muito sucesso, faz muito sucesso com o cliente, quando eu quero explicar assim, ó, a gente transforma um problema, às vezes, tridimensional num problema bidimensional. Ou seja, Faz todo sentido, né? vamos Estruturas pensar. geotécnicas, por exemplo, são, né, todas 3D, mas você vai envelopar aquilo com Isso. tecnologias Por exemplo, vamos supor, você vai passar uma rodovia em plano. cima de um solo mole, né? A área rodoviária, a área de transportes, né? De rodoviária, ferroviária, enfim, ajudou a desenvolver muito as técnicas de reforço de solos, por exemplo, né? Na hora que você vai construir uma obra linear, você não consegue ficar desviando de bolsão de solo mole o tempo todo. Você já está desviando da topografia, né? Então, você desvia do que tem em cima. Desviar do que tem embaixo também, né? Daqui a pouco a rodovia fica... Então, assim, tem uma hora que você tem que passar por cima de um... Em Minas, acho que eles não aprenderam isso não, viu? Eles desviam de tudo. Aqui Pois é. nós usamos as estradas da época do Caminho do Ouro e asfaltamos elas, entendeu? Então elas Entendi. foram... Aham. A topografia era feita pelo burro mesmo, entendeu? Literalmente, infelizmente. Muitas estradas são assim, né? A geografia nossa aqui em alguns locais é complexa. Porque senão você acaba tendo muito túnel e tal, então, pessoal, né? Deve ter sido esse motivo. Custo. Vamos ajudar. Mas, então, vamos supor, você vai passar por cima de um bolsão de solo mole, por exemplo, acontece no Brasil inteiro. Antes, a gente, como é que estabilizava isso? Rachão para dentro da lama, né? Era isso. Caminhão, Aterro de rachão, conquista. vai fazendo conquista, vai agulhando aquele rachão, tal, até sair na superfície, passa por cima. Hoje não, cara, hoje não faz mais sentido nenhum fazer isso. Hoje em quase nenhuma obra mais no Brasil se faz isso. É mesmo? Hoje, Nós estamos com uma obra lá, inclusive, na empresa que eu trabalho, de ampliação de um aeroporto. E está se cogitando a possibilidade de fazer uma teia de conquista, né? E seria interessante você, né, hoje apresentar a possibilidade de fazer diferente. existe uma norma do DENIT, tá? Que foi revisada o ano retrasado, tá? De obras de aterro sobre solos moles, que já prevê lá o uso de geossintéticos. Por que eu falei tridimensional para bidimensional? Porque quando você acha o bolsão de solo mole, você não sabe direito a profundidade e a extensão que isso tem. É um monte de lama. É uma caixa de surpresa. Então, quando você vai fazer um reforço Custo para com tirar geogrelha, daquilo, você não sabe também. exato. É. Quando você, exato, a previsibilidade de custo é o principal, né? Quando você vai fazer um reforço com geogrelha, você implanta isso, né? Você define os limites, né? E faz as sondagens para saber as profundidades, CPT, enfim, faz as investigações, mas na hora de você passar com a manta, você vai passar uma camada ou 2 camadas, no máximo fazer os aterros conquistando, e aquele solo mole fica lá no lugar. Então esse é o primeiro apelo, né, de sustentabilidade muito forte dos geossintéticos, né? Os geossintéticos, ele acaba evitando muitas vezes a necessidade de você remover um material natural, né, e dispor em outro lugar, e evita muitas vezes também de você importar material muito nobre para fazer determinada obra. Então você traz o geossintético para melhorar as características do solo local, né?
e usar o solo local, como material de construção, né? Aquilo que seria descartado porque tem uma determinada parâmetro geomecânico que não atende para aquele projeto, utilizando o geossintético você consegue melhorar aqueles materiais e usar o material que está no local. Então, isso hoje que se está falando em sustentabilidade e mais falando, né? Hoje está se medindo sustentabilidade com números, né? Crédito de carbono, né? Redução de emissão. Óbvio, por exemplo, quanto de diesel você vai gastar para tirar aquele solo mole? É assim. Que você nem sabe a quantidade exata. Eu acho assim, os números são assustadores. E isso entra na resistência que a Luana sempre bate, né? Existe uma resistência que as pessoas têm preguiça de fazer cálculo, nem que fazer cálculo, de sair da caixinha. É o Matrix, entendeu? Sair daquele senso comum. Vamos fazer a tese de conquista que eu sei que eu vou comprar, né, uma quantidade certa de mataco e tal, não sei o que, areia, brita, né? Vamos fazer assim. Mas não bota na ponta do lápis quanto que eu vou tirar de solo mole, por exemplo, que esse exemplo bem bacana que você está dando, que encaixa inclusive numa questão que eu vou passar agora mesmo, eu, né, enquanto empresa, né? Uhum. Então, assim, qual que é o custo ambiental, né, e econômico naquela obra? O que você pode economizar se você utilizar uma tecnologia diferente? Ou às vezes você vai empatar, mas vai ser muito mais ágil, Exato. enfim. Exato. E por que geossintéticos nos últimos 20 anos estão crescendo mais de 2 dígitos, né, ano a ano? Né? Porque se viu que esses benefícios econômicos eles podem vir junto com benefícios de sustentabilidade, benefícios ambientais. Né? Isso é uma das principais questões, né, cara? Exato, quer dizer, você não precisa ter um em detrimento do outro. Né? É uma tecnologia que está caso, né? Porque a gente sabe que no fim das contas, né, ainda estamos numa sociedade, como você falou no início, capitalista e tal, toma muita decisão na ponta do lápis. Né? E geralmente, assim... Mas toma uma decisão na ponta do lápis baseado no copia e cola, que até o André falou ali. Baseado no convencional. Em vez de pensar um pouquinho no diferente, tem a resistência de, não, eu faço assim, eu sei fazer assim, o mercado já aceita assim. Por isso que é até interessante parabenizar vocês dois por esse desapego de trazer a tecnologia. Porque tem muito consultor e gente que tem experiência que faz assim, não, vou segurar comigo, porque aí eu vou ter esse mercado. E não é bem assim, igual a gente conversou mais cedo, né? Se você dissemina as possibilidades, você aumenta a demanda por aquilo, e aí tem para todo mundo, tem para você, tem para outro, tem espaço para todo mundo, né? É o fermento do bolo, né? Tem que colocar fermento. E fermento, na minha opinião, é conhecimento. E assim, a nossa empresa ela investe nisso. Eu lembro, a gente lançou em 2016 aqui em BH, no Cobranseg, Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos, 2016, a gente lançou uma plataforma que existe hoje digital, uma plataforma de EAD, não é bem EAD, porque eu não sei se vocês conhecem a plataforma Khan Academy, existe uma plataforma chamada Khan Academy, que é um indiano chamado Khan, que era um gênio. O cara criou uma plataforma lá atrás, acho que era 2005, alguma coisa assim, e criou uma plataforma digital de ensino das matérias dos níveis primários e secundários, primário e colegial. Né? Colegial na minha época, né? Agora é outro nome. Por quê? Porque ele era um professor brilhante, indiano, que morava numa vila lá, e ele tinha que mudar, né? Porque Harvard encontrou o cara, levou ele para os Estados Unidos, e ele falou, eu tenho que continuar ensinando meus meninos lá na vila. Ele criou essa plataforma digital que chama Khan Academy. Hoje é KHAN Academy.com. Depois a gente coloca o link. Maravilhoso, sim, um negócio maravilhoso. Esse cara merecia no mínimo um Nobel próximo disso, né? É maravilhoso. Tem hoje em, sei lá, umas 80 línguas. E assim, é um formato, é uma lousa digital com o professor falando, não aparece a imagem do professor, em que ele ensina, né? Desde uma conta de adição até cálculo integral na primeira ano de engenharia. Né? E em todas as outras disciplinas também, ciência e tudo mais. A gente se inspirou nisso para criar o Geo Academy, que é uma plataforma para ensino de geossintéticos. Tá? Hoje a gente tem lá 300 e poucas aulas. Né? O professor Avezzani, que é da USP de São Paulo, que na época trabalhava com a gente na Geosoluções, ele fez a maioria das aulas, é um cara, né, que disponibilizou seu conhecimento lá, né, e alguns outros professores também.
Então fica isso, quer dizer, a gente acredita demais nessa coisa de abrir a informação de uma forma generalizada para colocar fermento no negócio, né? E fazer o bolo crescer para os pedaços serem maiores para todo mundo, né? A afinidade meio- não é à toa que não, viu, Vitor? É, Exato. parece um discurso meio filosófico demais, Mas assim, não tal, não sei o é, quê, não é. idealista, mas assim, é impressionante. Hoje essa plataforma tem 7 mil seguidores e usuários, né? Que tudo que a gente posta lá fica à disposição do pessoal e a gente tem interação muito boa, né? Desde o pessoal lá que está na graduação, até pesquisador de mestrado, doutorado, quer saber um pouco mais sobre um tema, tal. Então, a gente acredita muito e não é só acreditar, né? Investe nisso, né? Coloca tempo e coloca recurso nisso. Então, mais uma afinidade, sim, sem dúvida, Luana. De dividir o bolo, né? Aproveitando Dividir o o gancho que conhecimento. vocês. Opa, foi mal, Yash. Não, fica à Aproveitando o vontade. gancho que o Vitor explicou da área de geossintéticos aí, o que era um pouquinho, eu queria que o André falasse um pouquinho da área de instrumentação e monitoramento. O que é essa tecnologia? O que nós estamos falando, André, quando a gente fala isso? Então, vamos lá. Então, basicamente, a instrumentação é, assim, de modo muito simples, é a instalação de uma série de instrumentos para medir certas determinadas grandezas. Grandezas essas que pode ser deslocamento, pode ser pressão de água, pode ser tensões e pressões, pode ser essas diversas grandezas. Mas isso tem que ser feito de uma maneira estruturada, não é? Como eu sempre digo, ainda estava há pouco a falar com a Luana, não é? Não adianta ter as tecnologias mais avançadas do mundo se nós saltarmos os passos, os passos iniciais e os fundamentos. Portanto, antes de nós, eu ainda há pouco falei, muitos de nós nesta profissão e nesta área específica temos de paraquedas na instrumentação, não é? E agora com esta alta demanda é muito normal um jovem sair da faculdade e entra numa mineradora, num CMG, e já começa a olhar dados de instrumentação, automatizar e ver aquelas telas, aqueles dados, mas é preciso entender de onde é que aquilo vem. Portanto, primeiro de tudo, a instrumentação ela é feita para responder às perguntas da obra. Tipo, se não tem pergunta, não tem que estar ali a instrumentação. Isso é a regra de ouro que John Duncliffe colocou no seu livro, que é o Red Book, que é a Bíblia da Instrumentação, não é? Década de 90, não é? Mas Duncliffe já vem desde trás, não é? Desde Ralph Peck da década de 60. Recomendo todo mundo começar a ler algumas coisas de Ralph Peck da década de 60, em que ele já discutia fatores não técnicos que influenciam a instrumentação geotécnica. E o métodos observacionais e tudo mais não é de agora. Portanto, é algo muito interessante de ler 60 anos depois, como pode ser tão atual, discutir métodos observacionais e toda a forma como deve ser estruturada a instrumentação, deve ter uma metodologia. Isto é, nós temos uma gestão de risco, nós temos a nossa estrutura, temos a nossa barragem, temos o nosso projeto, que tem que ser feita uma gestão de risco. Essa gestão de risco, não é? Seja de acidente, seja até dos próprios trabalhadores que possam estar lá, a gente tem que fazer da maneira melhor possível, não é? Que a gente consiga também aqui um balanço económico entre os recursos que nós temos e a melhor solução, e nós verificarmos com o recurso à instrumentação em que nós colocamos diferentes tipos de instrumentos, seja inclinómetros, piezómetros, células de carga, que nós podemos monitorar a nossa estrutura e verificar a performance dessa estrutura. Essa estrutura, ela está aquém do esperado, acima do esperado, ou está como o esperado. Portanto, só monitorando é que nós conseguimos essas respostas, não é? Como se costuma dizer, se a gente não fizer um check-up anual, a gente não sabe como é que está o nosso estado de saúde, não é? A gente faz a mesma coisa para as obras no geral, para nós podermos mensurar e também otimizar se necessário, ou corrigir também se necessário, ou manter o curso se está tudo de acordo com o projeto, não é? Portanto, tem uma parte conceptual, que é a parte de eu tenho a gestão do risco, quais são os riscos, identificar esses riscos, e depois colocar uma série de instrumentos que me dê respostas para esses riscos que estão ocorrendo. O muro está mexendo demasiado, estamos a falar de solo mole, é um clássico de aterros sobre solo mole, nós colocamos o aterro de conquista por cima, a pressão da argila começa a subir e depois também começam a acontecer os recalques, é um caso clássico e muito interessante do monitoramento, não é? Em que, por exemplo, é o caso que nós estamos a fazer o aterro de conquista sobre a argila, nós temos que deixar um tempo de consolidação e a instrumentação vai nos mostrar os dados, qual é a velocidade dessa consolidação da argila, não é? Porque esse aterro é um tempo que o empreiteiro está colocando o aterro lá em cima e ele está à espera, a obra dele está basicamente só tacando terra para fazer o aterro e à espera que a argila estabilize para passar para a próxima fase, não é? Para tirar esse aterro, estabilizar e
e proceder à próxima parte. A instrumentação dá os dados suficientes para saber se vai demorar mais, não vai, tem que ajustar o meu aterro. Isso é um dos exemplos. Portanto, passando dessa parte conceptual, não é, da identificação dos riscos, depois tem aquela questão de qual é o instrumento, onde é que eu coloco o instrumento, porque é que eu coloquei o instrumento, como tem ali todas essas questões que também têm que ser respondidas já no projeto. Um dos problemas que nós temos muito na instrumentação é assim, nós chegamos na obra para fazer alguma coisa, ou é chamado porque já é um problema que está acontecendo, ou somos chamados para fazer algumas recomendações de instrumentação e o projeto tem, sei lá, um inclinómetro, um piezómetro, coisa muito básica, manual, e às vezes a necessidade do cliente é com mais frequência, com automatização, e vemos que tem essa falta de conhecimento já no nível do projeto, que não contempla essas novas tecnologias, no caso serem necessárias. Também há casos que o manual atende, não estou advogando pelo automatizado, eu advogo pela boa instrumentação, bem feita e com lógica. Mas eu vejo casos que nem o manual está correto. E o que é que acontece? A gente chega no projeto, a instrumentação não está devidamente projetada, portanto aí não foi orçado, portanto não tem orçamento, aí depois é feito na coxa, aí depois quem está a olhar os dados não sabe interpretar e no fim, o que é que acontece? A instrumentação não serve para nada, a instrumentação é inútil, a instrumentação é dinheiro gasto, é dinheiro perdido, portanto não vale a pena. Portanto é um ciclo vicioso que vai desde a origem até ao fim do projeto e que de 12 anos daqui eu me cansei de ouvir, desde os cabelos brancos até aos mais jovens, assim, isso não funciona, não é assim. E depois nós começamos insistindo e falando para as pessoas, explicando que não, a instrumentação tem que ser feita desta maneira, a instalação é muito importante. Por exemplo, é muito nova tecnologia, os equipamentos podem ser o top de linha, mas se eles não forem devidamente instalados no campo, o dado não vai ficar bom. E a culpa não é do equipamento, a culpa é de quem o instalou. E também tem muito essa instalação, é mais de 50% da qualidade do dado. Portanto, é também importante ter tudo isso e volta à questão dos fundamentos. Podemos ter as mais altas tecnologias e depois, se nós não fizermos os procedimentos, controle o que é aquecer, não é? O controle de qualidade, por exemplo, devido, é muito difícil depois a gente ter um dado de qualidade e depois a reputação da instrumentação é colocada em causa. Como também estava a falar aqui, eu também já vi muito, quando eu cheguei aqui, eu venho de uma escola mais de infraestrutura, não é? Quem está em São Paulo trabalha mais com metrô, túnel, rodovia, ferrovia, e depois de 2019 em diante é que eu passei mais para a área de mineração, e são dois mundos absolutamente distintos. São, tipo, depois da mineração é uma outra linguagem, é um outro mundo, são dois países distintos. Se eu estiver em São Paulo a falar de instrumentação e se eu estiver em Belo Horizonte a falar de instrumentação, é outra conversa, é outro budget, é outra disponibilidade, é outra abertura, é outra legislação, é muito diferente a abordagem. Portanto, é bem diferente. Pegando esse gancho aí, é muito diferente como você sente, assim, eu ia até perguntar isso, às vezes a impressão que eu tenho, né, e aí o Vitor e o Yash também, né, puder dar opinião, algumas áreas da engenharia, elas são bem conservadoras, e a mineração, para mim, se encaixa nela, sabe, né, num certo conservadorismo mesmo, porque a gente vê... Por que a gente quis fazer esse podcast? Justamente porque, assim, eu vejo instrumentação, geossintético. Hoje a gente também está falando muito de BIM, ou GeoBIM, ou MIM, né? Que a gente veio trazer assim. A gente vê isso muito, mas, assim, BIM, por exemplo, é incipiente. O pessoal pode falar, tá bom, mas BIM é para a área de construção civil, foi criado para construção civil. Não, BIM pode ser, o nome BIM pode ser que esteja deslocado, mas a modelagem da informação, ela cabe em qualquer lugar. Então, vamos chamar de MIM, então, né? Mining, Information Modeling. Então, assim, é isso que eu queria perguntar para vocês. Vocês sentem isso? Vocês dois são de São Paulo, né? O Yash já está mais aqui, ele pode defender, né, o setor da mineração, mas como é que vocês veem a área de vocês dentro da mineração, dentro de Minas Gerais, ou dentro de estados que são mais focados na mineração, que é diferente de São Paulo mesmo? O Vitor pode começar. Então, eu sinto parecido, né? Com o que o André falou, assim, é diferente, é que os geossintéticos, eles
ele tem uma atuação com diferentes níveis de maturidade nos diferentes setores, né? Eu tive acesso essa semana passada a um dado que até me surpreendeu, porque eu estou indo semana que vem para o Canadá para o Congresso Pan-Americano lá, e tem uma sessão que eu vou ter que discutir esse tema, mas 44% dos geossintéticos hoje no mundo são aplicados na mineração, né? E esse número me espantou, mas depois eu fui entender o porquê, desenvolvendo, né, lendo um pouco mais do texto e pensando um pouco na experiência que eu tenho dos diversos setores aí no meu dia a dia, né? A mineração parece ser um setor em que os projetistas a gente costuma dizer que é a terra dos gigantes, né? Sim, os players são gigantes, né? As responsabilidades envolvidas são grandes. Tanto para quem é uma empresa dona da mineração, para quem projeta, né? Tem uma legislação forte porque tem um envolvimento, na verdade, social grande, né? No sentido de você estar ali no meio, né? Ocupando grandes áreas no meio, né? de territórios, digamos, ocupados, né? Então tem uma influência social muito forte, política e tudo mais, que acontece muito também na área ambiental, né? Com aterros sanitários, assim, você escolher o local de um aterro sanitário. Quais são os critérios? E dá polêmica. Não, Nossa. os critérios técnicos, muitas vezes, você atende em vários setores. A hora que chega para o político social, Uma barreira uma enorme. barreira enorme, né? Então tem Uma solução ambiental, né? isso. Mesmo assim, sofre resistência. Exatamente, né? Mas ninguém quer caminhão de lixo passando na sua rua, né? Ninguém quer os vetores, né? Dá para controlar? Dá, mas tem tudo isso, né? É igual a mineração, é isso que você falou, é importante, né? Como aqui a gente teve o ciclo do ouro, que era um tipo de mineração diferente, que ocupava menos espaço e tal, algumas subterrâneas, inclusive, né? Algumas antigas aqui, subterrâneas, até tem uns exemplos interessantes aqui. Aí depois passou para a mineração de ferro. Com Minas também bem modesto e tal, de repente um boom. De 2007 para frente, o negócio cresceu absurdamente até 2014, 13, 14, depois veio uma crise, royalty, né? O mundo vai mudando e isso vai afetando. Então, assim, as estruturas em si, hoje, até pegando um pouco do que o André falou, elas passaram por uma disrupção, né? Foi muito disruptivo, né? Tudo que aconteceu, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, você pega projetos que são muito antigos, que você tem que monitorar às vezes, só que você não sabe como ele foi construído. Perfeito. E você pega projetos que estão nascendo do zero, que aí eu acho que é onde é a hora de errar mesmo, que a hora de errar é no papel, a verdade é essa, que depois que está construído, por isso que esse tipo de tecnologia tem que ser difundida, porque se ela é ambientalmente mais interessante, já começa com ela. Perfeito. Faz as contas e começa com ela, não fica na mesmice de sempre. Exato. E a questão do monitoramento é a mesma coisa. O André trabalha com monitoramento mesmo, assim, pelo que eu vejo. Porque na questão ambiental, por exemplo, lá, as questões ambientais, a gente trabalha muito com retratos. Como ele falou, o check-up anual. O check-up anual é um retrato daquele dia, digamos, se você faz de ano em ano, é um retrato de um dia de um ano, né? O balanço, você viveu. O balanço da empresa. Não quer dizer que você vai estar bem no resto do ano. Então, assim, o monitoramento, eu até defendo muito isso, ele tem que ser 24 horas mesmo, que aí sim você começa a entrar nos dados, que a Luana também falou, fazendo essa amarração, que você consegue ter um big data, né? E aí, a partir disso, você começa pode evoluir um dia para as inteligências artificiais e por aí vai. Então, assim, só para fazer uma amarração entre tudo. Inclusive, os geossintéticos podem vir a influenciar nas questões de estabilidade que estão ligadas à profissão do André, que escolheu muito bem. Hoje, o mercado mais quente de mineração é a geotecnia, sem dúvida. E já existe, sem dúvida. E já existe uma interação muito direta, assim. Existe geossintéticos instrumentados, né? Eu vou falar daqui a pouquinho disso, mas é uma coisa que, nossa, junta as áreas perfeitamente, né? Mas em relação ao tema da mineração, de ser conservadora e tudo mais, o que eu vejo, né? Por causa desse nível de responsabilidade, digamos assim, dos atores que estão envolvidos nessa cadeia, né?
existem mais perguntas, existem mais testes, né? Funciona? Então começa com uma coisa pequena, tudo, vê, tal, vê que em outro setor funcionou. Então, assim, os outros setores, eles veem muitos casos grandes de outros setores acontecendo para que você tenha embasamento técnico, né? De comportamento de longo prazo das estruturas e tudo mais, para poder trazer. Quando você quebra essa barreira, como é muito grande o setor, dá escala muito rápido, né? Então, os geossintéticos hoje estão passando por essa quebra de paradigma na E mineração. aí entra na última coisa que faltou eu falar, né? Ouro, mineração de ferro, né? Até tão incipiente. Hoje, minas extensas, barragens extensas e agora pilhas de empilhamento de rejeito filtrado de 200 metros de altura. Aí o André 180, chora 200. quando fala isso, né? Aí a área dele, pilha a área dele agora vai estar, assim, realmente, porque uma pilha desse tamanho é também uma estrutura complexa, né, de ser monitorada. Mas isso traz oportunidades enormes, né? Tanto para a instrumentação, para os geossintéticos, com certeza, porque assim, você vai instrumentar uma estrutura que teve ali uma previsão de comportamento numa fase de projeto, né? Para uma pilha de 200 metros de altura, depender das inclinações, dos volumes que estão envolvidos, aonde ela está colocada, você precisa ter elementos que dão condição de longo prazo de segurança para as estruturas. E aí os geossintéticos estão sendo muito solicitados nesses projetos hoje. Reforço de diques perimetrais, né? Reforço dos perímetros mesmo, de dique de partida, né? Porque você tem muita interação interseção, né, das pilhas com os As, por exemplo, né, que você não pode invadir, então você tem que jogar para dentro, o geossintese ajuda, para ali, né? Então, é igual a área de preservação permanente nas obras de terraplanagem ambiental. O máximo. 30 metros da faixa do rio, não sei o que, hoje tem as As na mineração, que são zonas que você não pode edificar, né, praticamente nada. Então, isso tudo, quando você pensa que você precisa otimizar o uso das áreas, né? E precisa trazer segurança, então geossintéticos de reforço, de drenagem, geogrelhas, por exemplo, geocompostos drenantes, que recebem cargas elevadíssimas, né? Porque existe um produto de uma geocomposto drenante, que é um produto de 1 centímetro mais ou menos de espessura, que substitui uma camada de brita enorme para fazer drenagem. E ele tem uma estrutura para receber uma tensão enorme, né? Claro, tem os de menor tensão, tem os de tensão que recebem tensões mais altas, né? Mas hoje a indústria já se adaptou aos problemas da mineração indiretamente, porque no meio ambiente, aterro sanitário, por exemplo, tem altíssimas cargas também, né? E na área ambiental no Brasil, o geossintético é utilizado em todos os aterros sanitários, assim, que são considerados aterros sanitários, sempre tem que ter. Sempre tem. Tem que ter. Né? Isso já virou. E na mineração também, onde tem as barras de acumulação de material tóxico, mesma coisa. Mesma coisa, né? Para as barreiras e tudo mais. Agora, as funções de controle de erosão e reforço estão entrando como acessórias para que essas áreas e essas estruturas sejam. Eu costumo dizer que uma pilha é uma obra de uma montanha artificial que vai levar décadas para ser feita. E você tem a vantagem de conseguir controlar o que você está fazendo através de instrumentação, né, de ensaios geotécnicos e de adoção de tecnologias como geossintéticos, né? Então, acho que tem tudo a ver. E partindo do zero e conhecendo, e essa informação está num BIM, né? MIM, digamos assim. Bom esse nome, MIM. Olha para você ver, as estruturas. Eu não inventei aqui agora, não. Lançou um meme aí. As estruturas que deram problema, a gente tem uma tendência a entender que foi um problema. Tem uma delas, inclusive, foram 10 loteamentos diferentes feitos por empresas diferentes. Então, assim, elas seguiram o projeto. Qual que é o projeto final? O projeto executivo? Teve projeto executivo? Foi só até o básico? Né? Como que ficou? Essa informação se perdeu. Então, assim, deve ser uma dificuldade até para o André quando ele pega uma estrutura já, né, antiga para instrumentar e por aí vai, porque você vai instrumentar ali diferentes materiais que ele talvez não tenha nem conhecimento de como Mas hoje a galera está mais aberta, né, André, a instrumentação, assim, apesar de ter muita correção para trás, acho que os projetos novos
Não, agora não vai. nasce 100, tem um, né, Sim. especificamente. Agora, esses antigos ainda tem um pouco Uhum. disso, né? Como que foi construído aquilo ali para você instrumentar de uma forma correta, né? Então, perguntar uma acaba coisa sendo pro a André. gestão de risco, né? Mas o Vitor ia completar, André, desculpa, vai. não, eu ia perguntar uma coisa para você, André. Depois, infelizmente, né, a gente teve, enfim, esses acidentes que aconteceram, mas que acabaram abrindo os olhos para muita coisa, né? Então, assim, Sim. muita coisa se ajustou em termos de legislação, exigências e tudo mais. E que traz as tecnologias junto. Mas no caso da instrumentação, André, como é que está hoje em termos de legislação dessas novas estruturas, assim? Porque você tem que fazer, tem aquela questão da engenharia de registros, né? Que você tem que Isso. registrar, enfim, o comportamento das estruturas. Isso deve ter É, mudado muito rapidamente para vocês, né? então, depois de Brumadinho, virou assim da noite para o dia. Basicamente, Mariana em diante ainda teve ali umas alterações, não é? Eu não estava muito inserido na parte da mineração. Mas ali depois de Brumadinho, eu lembro perfeitamente, Brumadinho aconteceu a 25 de janeiro, é feriado municipal em São Paulo. Eu estava de feriado, e aí eu lembro de É estar a abrir verdade. eu lembro de estar a abrir o LinkedIn e eu vi as imagens assim, pô, Mariana outra vez, deve ser uma repetição. Aí quando eu vi que estava tudo acontecendo, aí eu tinha conhecidos que estavam envolvidos, felizmente não aconteceu nada com eles, não é? Tive até pessoal técnico de instrumentação conhecido que, como era feriado em São Paulo, não foi almoçar na cantina porque eles iam voltar para São Paulo, que era um fim de semana estendido. Portanto, eles... Olha só. Portanto, foi... E outras histórias associadas com... Mas, voltando então à questão, depois disso, eu lembro que a minha empresa, à época, tinha ganho um projeto, ainda trabalhava no Brasil, e eu tinha ganho um projeto, e eu fui em fevereiro visitar uma mina aí para ali próximo de Belo Horizonte, e eu estava a precisar de máquina para fazer umas perfurações para instalar uns piezómetros. Foi março. Aí eu lembro de estar à procura de máquina, à procura em Belo Horizonte, e os caras que fabricavam máquinas diziam assim, não, cara, está tudo, não há máquina no mercado, todo mundo está perfurando, todo mundo está instalando, tudo. Tipo, depois do que aconteceu por Brumadinho, todo mundo saiu fazendo investigação geotécnica e instrumentação. Portanto, e eu lembro, eu na altura ainda não estava preparando para mudar para a minha empresa, e aí eu lembro de falar com colegas meus e assim o mercado de instrumentação de fabricante, assim, virou exponencial no Brasil. Existe Sim. uma lei que obriga ou é existe uma lei ou é uma... A lei obriga. obriga. Dependendo do nível de risco, não é? O DPA, as barragens elas têm uns certos níveis de risco e a partir de um determinado nível de risco, todas elas são obrigadas a monitoramento automatizado e vídeo monitoramento, pelo menos. Aí o monitoramento seria piezómetro, inclinómetro, tem uns requisitos mínimos, mas aí tem que ser tudo feito isso, transmitido os dados, eles têm que depois gerar tem que fazer o monitoramento, aí depois esse monitoramento automatizado gerou os CMGs, não é? O primeiro de todos e até internacionalmente conhecido, a referência no Brasil é o da Samarco, que é conhecido como CMI. Depois a Val também tem uma série de CMGs para as diferentes estruturas que tem, e outras mineradoras também têm os CMGs. Os Minas têm também. Exatamente. Várias mineradoras têm os seus próprios CMGs e foi isso que a legislação, basicamente, ela forçou esse avanço, mas atenção, eu sempre sobressaio um assunto, não é só a legislação, é a supervisão. Significa que, tipo, a ANM foi feita a lei e a ANM faz um trabalho de supervisão, porque eu posso fazer a lei e as pessoas não cumprirem, e se eu não for verificar, tudo bem, não é? Tipo, as pessoas não fazem. Não, o que acontece é que essa lei, ela existe, e a ANM, as entidades supervisoras, vão no local, verificam, se não estou em erro, as mineradoras têm que integrar os dados, têm que entregar as declarações de estabilidade, todos esses procedimentos burocráticos, mas vão supervisões da ANM verificar se está tudo de acordo com o estabelecido. Porque se não tiver, eles param a operação. E são multas, muito elevadas. Portanto, eu acho que a conjunção da legislação com a supervisão levou a essa evolução e quando antigamente os projetos eram antiquados e não havia budget para a instrumentação, de um momento para o outro os budgets começaram a aparecer. Ô André, então hoje, se você for pensar assim, essas grandes mineradoras ou grandes estruturas, todas têm automatização da instrumentação. Sim, eu acho que era até 2020 que era obrigatório, só que aí surgiu o Covid e eles postergaram até, acho que 2022, em que todas elas tinham que ter os sistemas automatizados. E vale para as pilhas também, de disposição de não, era só para as barragens de rejeito. Aí depois tem as pilhas e as cabos, isso é importante citar. Então estamos a falar de
dentro da mineração tem as 3 grandes áreas, não é? Que é, eu digo 3 grandes áreas na instrumentação, na área que me toca, né? Que é as barragens de rejeito, as pilhas e as cavas. Portanto, o que é obrigatório por lei é nas barragens, tá? De rejeito, que isso até acabou permeando até as próprias barragens de concreto, de hidroelétrica e tudo mais, que também depois tem a ANA, que é a Autoridade da Água lá, que depois também absorveu um pouco da legislação, e aí já estamos a ver a influência da mineração nos outros setores. As pilhas e as cavas é o próximo passo. Eu digo, as cavas elas já são bem monitoradas em termos de radar, por exemplo, radares, satélite, e os radares. A cava tem um pouco menos de risco, né? Que ela é mais contida, assim, né? Mas tem as questões das declividades dos taludes, mas também pode. Não é muito simples assim, não. Tem outros riscos associados e outro tipo de instrumentação. E é tudo novo, né? Assim, eu falo por isso que essas pilhas, por exemplo, de 180, 200 metros, como que vai ser isso? Né? É uma novidade, a gente não vê como é que vai ser o comportamento. E depois tem as pilhas, que também acho que é a grande questão do momento, não é? Tipo, há um tempo, agora há pouco tempo, na conferência no Stability, e grande parte das questões, quando eu estava lá no stand, era sobre as pilhas, como monitorar a pilha. É a grande questão. Como é que eu lido com tanto recalque? Como é que eu instalo o inclinómetro? Como é que faço a continuidade do inclinómetro, como vou subindo a pilha? Depois tem umas questões técnicas associadas que, tipo, estamos a falar de pessoas que nem sabiam instalar o inclinómetro e agora têm que saber instalar um inclinómetro que vai crescendo sucessivamente, que eu vou ter que aumentando as marcas, que eu tenho que entender que depois tem um recalque que pode puxar o tubo para baixo e vai criar um atrito e pode-me estourar com o tubo. Tem todas umas questões de detalhe técnico que são as dúvidas atuais, seja de projetistas, seja de pessoal das mineradoras. É engraçado, né, André? Isso, geralmente você pensa em instalar no sentido descendente, né? Quer dizer, você começa a perfurar, no caso de pilha, você tem que instalar no sentido ascendente. Que tem que ir alteando, não é? Eu lembro-me de altear inclinómetro em muro de gavião e, meu Deus do céu, assim, um negócio bem complicado. Estamos a falar de, sei lá, um muro de 30 metros. Imagina uma pilha de 300, em que tipo, tem outras grandezas e outros recalques e outras coisas envolvidas. Tem a questão aí, tipo, uma das... Há pouco tinhas perguntado qual é a grande diferença de setores. Tipo, eu acho que a legislação, como ela está feita na mineração, que acabou sendo feita em consequência do ocorrido, deu um grande avanço, porque isso obrigou as mineradoras a se adaptarem à legislação e adotarem essas tecnologias e terem acesso a essas tecnologias. Os budgets apareceram porque era obrigatório ter e começou-se a ter acesso a essas tecnologias. Os outros setores não têm esses budgets. Tipo, se eu tiver uma conversa na infraestrutura e uma conversa na mineração, o budget é diferente. Tipo, neste momento a mineração, como já tem essa experiência nos últimos 5 anos de instalar uma série de instrumentos, ter acesso a um monte de data, CMGs, neste momento a mineração está discutindo como tratar o Big Data. Esse é o nível de discussão. A infraestrutura está discutindo se deve automatizar. E se tem budget para automatizar. Portanto, os projetistas dizem assim, não, mas devo automatizar, não devo? Como é que eu automatizo? Funciona, não funciona? A mineração já sabe funcionar. Já tem as mais... Pessoal, nos outros setores, tipo, mineração, também vou até acrescentar, mineração e pessoal de barragem de hidroelétrica e tudo mais, são estruturas que já têm muita instrumentação que até era manual, e eles se adequaram e automatizaram o que tinham. Tipo, o pessoal de barragem também, de concreto, de hidroelétrica, é pessoal muito capacitado, porque já há muitos anos, quem é os barrageiros da geotecnia, a barragem, por causa dos riscos associados, sempre teve que estar instrumentado. E eles também evoluíram bem nesse setor. O pipeline eu também vejo evoluir num determinado área, porque são ativos muito importantes. Se tem uma ruptura, tem ali um passivo muito grande. Vejo monitoramentos, por exemplo, com o INSAR, com o satélite, dos pipelines, vejo essas evoluções. Mas, por exemplo, a infraestrutura, eu ainda vejo monitoramento de túnel, o cara está lá com a equipe mesa a fazer o monitoramento, a automatização ainda é cara, não está nos... Porque no projeto ainda não estava contemplado a instrumentação automatizada, logo não estava no orçamento. Portanto, se não começa lá atrás no projeto, não vale a pena depois a gente aparecer no meio da obra, até para a gente pode ter um piloto e mostrar, mas tem que ser de início. E a infraestrutura ainda sofre muito com isso, é algo que, por exemplo, no podcast a gente bate direto,
Vem fazer essa remendando comparação. depois, né? Vem remendando depois que já está pronta ou está no meio da obra a estrutura. Eu tenho casos de pessoal, em São Paulo a gente tem, o Vitor sabe, temos a linha 2 e a linha 6, são as duas maiores obras de infraestrutura da América Latina. A linha 6 está passando aqui na frente da minha casa. Tive até que fazer uma palestra aqui para o pessoal aqui do meu prédio, quando teve o acidente na Marginal de São Paulo, ficou todo muito preocupado que todas as estações de metrô ia dar problema, e aí a síndica descobriu que eu era geotécnico e eu tive de dar uma palestra para 50 pessoas no condomínio para explicar que o Tatuzão não vai passar aqui por baixo, E já vai virou passar aqui do... Já virou candidato ao próximo síndico, né? Certeza. Não, sim, eu descartei. mas o Vitor está certo. Depois me passaram a ver como um futuro candidato, mas eu disse: não, só o desconto do condomínio não paga a dor de cabeça. Enfim, então, tem todos esses riscos aí associados que a gente vê acontecer, mas ainda tem essa. E só para finalizar, a questão do custo. O Brasil tem uma das. Toda a gente sabe que em questões tributárias o Brasil tem a estrutura mais complexa e a maioria dos instrumentos do Brasil são trazidos lá de fora, seja do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, de outros países, é tudo equipamento importado, não tem fabrico nacional. E esses equipamentos são taxados 80%, que depois com margens, ICMS e essas coisas, chega a 2,5 vezes. Eu sempre falo assim, a mesma barragem nos Estados Unidos e a mesma barragem no Brasil, instrumentada de forma igual, no Brasil custa 2,5 vezes mais. É isso aí. Isso é vergonhoso, né? Tanto, era pra gente estar vendendo tecnologia já, né? A tradição mineral no Brasil e Minas Gerais é impressionante, era pra gente estar vendendo, né? E eu até vou mais longe, assim, se eu estou fazendo monitoramento de risco, que estou protegendo as comunidades, porque é que eu não posso ter uma isenção? Eu não digo não isentar, mas não posso ter uns benefícios fiscais, cara, não é 80%, óbvio, mas seja 20%, porque depois, o que é que a gente está a acontecer? A gente está a privar a engenharia brasileira de ter contato com essas tecnologias, de experimentar essas tecnologias, mostrar que funciona, e privando as pessoas de ter segurança, né? A verdade é essa, é o social da engenharia que a gente falou. Não, por exemplo, eu até falo assim, quando a barragem cai, eu lembro quando teve Brumadinho, a gente viu até o juiz dando pitaco sobre o piazômetro. Cara, eu lembro, todo mundo virou geotécnico na altura. Quando aconteceu o Brumadinho, no Covid todo mundo era médico. Quando aconteceu o Brumadinho, todo mundo era geotécnico. Aí, a minha mulher é advogada. Aí eu diz assim, por que é que o raio do juiz está a discutir sobre o piazômetro? Por exemplo, as TVs, elas se concentram, mas quem é o culpado e começa a caçar as bruxas? Por que é que eles não vão ver porque é que não estava mais instrumentado? Quais são os motivos disso? E um dos motivos é a alta taxação de equipamentos importados e outras tecnologias, não só equipamentos, seja equipamentos de engenharia no geral, seja de instrumentação. O Brasil paga uma paulada de impostos para ter a mesma máquina que vem lá da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, que não tem qualquer... E dizem que é para proteger o mercado nacional. Enfim. Mas sabe, André, que o mesmo acontece com geossintéticos, né? Os geossintéticos de alto desempenho, de reforço, principalmente, os geogreias mais pesadas, por exemplo, né? Tecidos mais resistentes, são importados. Não tem uma indústria no Brasil ainda que até tem uma... Assim, os geossintéticos têm uma indústria estabelecida no Brasil bastante respeitável. Existe até uma associação de fabricantes que chama ABINT. Na verdade, a ABINT é a Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos Técnicos. Dentro dessa ABINT tem um grupo, que é o grupo CTG, que chama Comitê Técnico de Geossintéticos, onde estão as empresas fabricantes de geossintéticos. Lá eles discutem vários aspectos relativos ao mercado, desenvolvimento tecnológico e tal. Mas, como eu disse, né, é uma tecnologia que está evoluindo muito rápido, né, e ela vem da cadeia produtiva, ou de não tecidos, ou de extrudados, né, e os equipamentos vêm evoluindo muito rapidamente, são equipamentos geralmente italianos, alemães, né, e então grande parte dos geossintéticos de alto desempenho são importados, e a gente vê a mesma coisa acontecendo, que o André comentou. A gente paga aqui em dólar, se a gente transformar o custo do geossintético em dólar, né, apesar de ser viável no Brasil já, porque tem um valor agregado muito alto que substitui tudo isso que a gente comentou, né, de transporte, que é caro também, de exploração de jazida, de licença para dispor em algum lugar, ele facilita muito isso. Então, por mais que a gente pague 2,5 vezes mais em dólar do que lá fora, né, ainda é viável. Imagina se produzisse aqui. Se tivesse... Imagina se a gente envolve as pessoas que estão em volta dos empreendimentos para entrar nessa cadeia de oferecer insumo. Né? Isso. Então, assim, e no caso da instrumentação, tem uma coisa que eu vejo que é um benefício indireto para
toda a geotecnia, todos os setores onde está a instrumentação, que assim, a gente passa a aprender como aquela estrutura funciona. Que é o que a gente vê que os melhores artigos escritos do mundo são aqueles que a gente consegue ler a estrutura e publicar como ela se comportou ao longo do tempo. Isso muda o conceito da ciência. Quer dizer, quando você fala que um tipo de solo que a gente encontra aqui, quando compactado em tanto de campo, sim, utilizado uma geogrelha, um geotexto, alguma coisa e tal, ele diminui o deslocamento da face em tantos por cento, e isso foi verificado em tantas estruturas, isso passa a ser um conhecimento estabelecido. Quer dizer, você muda e acelera o E a desenvolvimento partir desses tecnológico dados da você muda instrumentação. até a inclinação de um talude, por exemplo. Exato, né? Com Exatamente. segurança. Não é porque funcionou uma vez e que um cara instrumentou porque fez um baita de um esforço para instrumentar. Quando a instrumentação ela entra na engenharia de infraestrutura, que eu vejo que hoje na engenharia de infraestrutura já passei por muita situação, André, de a instrumentação só é utilizada depois que apareceu já alguma patologia, uma trinca, não sei o que, isso lá em cima, que você fala, vamos começar a instrumentar agora. Exatamente. O que você quer acompanhar? Você quer acompanhar geralmente eu dei velocidade sorte de de entrar numa deslocamento. empresa que foi a primeira empresa a filtrar rejeito de minério de ferro no Brasil. Então a gente não tem barragem de rejeito. A gente tem um DIC que entrou na política de contenção de sedimentos, mas tem 9 metros. E eles também optaram por instalar scanners, tanto para cabo quanto para pilha, 24 horas. Fica o tempo todo passando. É uma empresa familiar, então assim, eles têm uma abertura mais rápida, digamos assim, né? Não que as outras não tenham, mas assim, a escala deles A também tomada de decisão é mais... exato. Mais ágil, isso. Então, assim, dá uma segurança absurda. Todo mundo lá tem, digamos assim, dorme mais tranquilo no travesseiro, porque 24 horas eles têm esse dado sendo, né, gerado. E aí é só a partir desses dados, né, acumulados que você consegue ter a ciência depois construindo os artigos, né? Qual que é o melhor ângulo, qual que é o melhor grau de compactação, você pode usar um geotexto para melhorar isso. Isso vai reduzindo quanto o seu risco, né? Exato. Seu fator de risco e por aí vai. E aí tem uma observação que eu vou fazer para o André, não sei se ele já teve contato com isso ou não, mas assim, a indústria de geossintéticos está pensando muito nessa questão de juntar a instrumentação com os geossintéticos, porque os geossintéticos eles acabam sendo um estruturante para a instrumentação, né? Se você instrumentar uma geogrelha, um material de reforço, alguma coisa, uma geomembrana, enfim, para uma determinada grandeza, você tem um material que é físico, que você consegue projetá-lo, né, inserir instrumentação dentro dele, instalar, né, no momento que você ainda não tem a estrutura pronta, né? Então, existem empresas no mundo já desenvolvendo linhas de geossintéticos instrumentados para realmente, né, medir diretamente deslocamentos, medir nível de célula de carga do geotexto, tensões, né? Porque assim, hoje, os geossintéticos, a gente quando projeta uma estrutura, por exemplo, em solo reforçado, isso é bom dizer, porque para os projetistas aqui da mineração, né? A gente normalmente superdimensiona muito por causa das dúvidas, né? As tensões que efetivamente chegam nos geossintéticos, quando são medidas, né, chegam geralmente bem menores do que a gente considera, né? Outro fator que leva a um superdimensionamento, né, que mesmo mesmo sendo superdimensionado ainda é muito viável em termos econômicos, imagina quando não tiver que superdimensionar tanto, né, quando a gente tiver mais resposta de instrumentação, a gente aplicar fatores de redução, né? O geossintético, por ser um material polimérico, a gente tem que prever o comportamento dele daqui a 120 anos, por exemplo, que as normas internacionais definem 120 anos, até brasileira para solo reforçado, como uma referência, né, para a gente projetar hoje. Então a gente aplica fatores de redução devido à fluência, ou seja, 120 anos recebendo aquela mesma carga de forma constante. Se a carga não é aquela, a fluência também não é, né? E a fluência é a deformação do geossintético à carga constante. É o quanto ele perde de resistência, na verdade, quando ele recebe uma carga constante que vai mudando as estruturas, as ligações poliméricas, e chega uma hora que ele, né, pode romper uma determinada carga que é menor que aquela carga do curto prazo. Então você já considera essa carga lá de 120 anos hoje, né? Em condições extremas, digamos assim. Mais degradação química, que teoricamente um pH de um solo pode acelerar um pouco a degradação, você já adota o máximo também
Então, quando você vai ver uma geogrelha, por exemplo, de 400 quilonewtons de poliéster, por exemplo, que você adota numa obra, a gente está usando dela, na verdade, 120 quilonewtons hoje. Né? É o 120 que, teoricamente, ela vai ter lá daqui a 120 anos. Então, você imagina, né? Ela tem 400 hoje, a gente só usa 120. Então, esse tipo de resposta, de aceleração dessas respostas, vem muito por causa também da instrumentação, quando os geossintéticos passarem a ser totalmente instrumentados. Totalmente não precisa, né? Porque você pode adotar em algumas camadas, né? E Mas... vejo até uma questão que envolve as duas áreas, né? Como tem essa questão de uma validade de 120 anos, né? Que é outra pergunta que sempre aparece, né? Até quando eu tenho que monitorar essa estrutura geotécnica? Que aí até o André pode nos responder melhor, né? Até ela ser fechada, Até poxa. ela ser fechada, não é? Até os Não, 100 e não, a uns partir do 120 anos fechamento, seria bom, né, André? a partir do fechamento, creio eu, que você não pode parar de imediato de Não, monitorar. Acho que você tem tem que mais. continuar por um tempo. E uma pilha, por exemplo, estou insistindo na pilha porque, pelo que você me falou, existe uma lacuna de legislação para a questão das pilhas. Não Sim. existe ainda, né? Eu acredito que ainda não, ainda tem que fazer. Deve sair em breve. Eu sei que tem algumas coisas de pilhas aí no forno, aí na ANM e tal, não sei o que deve sair em breve. Ainda tem Porque pouca regulamentação, né, é, para pilhas assim, específica, né? Tem o que o pessoal pega de estéreo, a pilha de rejeito é mais recente, assim, a questão da legislação. mas são as grandes estruturas agora de mineração, são as pilhas de rejeito filtrado, né? Que são gigantescas, né? 200 né? É o próximo grande passo. É o próximo Exato. grande passo, assim, do que vai ser. Não só no Brasil. Lá fora também tem muitos. A nossa empresa tem tido muito questionamento, por exemplo, no Chile e no Peru acerca disso. Portanto, é que o Brasil acaba sendo, pela sua dimensão e pelo volume do mercado, não é? Pelo menos para a nossa empresa, o Brasil é mais que o somatório dos outros países da América Latina. Só para vocês terem ideia do peso da mineração. E como é que é no mundo, André? No mundo, nos outros países mineiros da Austrália, por exemplo, Canadá? Cara, é assim, Canadá. Sim, a minha empresa é canadense, não é? Portanto, tem o viés. Os nossos maiores mercados acabam sendo a Norte América, não é? Canadá e Estados Unidos. Eu diria que a Ásia, o que eles chamam o APEC, não é? Asian Pacific, a Austrália também tem muita demanda. E depois, a Europa, não pela mineração, a Europa é mais infraestrutura. Tem alguma coisa de mineração, mas é pontual. E depois a América Latina. A América Latina, dependendo do setor, ela tem um peso. E depois de Brumadinho, o Brasil ganhou assim uma preponderância no mercado da América Latina, assim, absurdo. Tem que Chile e Peru, os caras adoram fazer também umas barragens gigantes, não é? Dentro de algumas semanas eu vou ter que ir lá fazer uma visita lá no Peru, que é algo assim absolutamente fora normal. A altura da barragem que eles estão a crescendo, não é? A gente vai fazer uns inclinómetros de 70 metros, mas a previsão acho que é para chegar a 230 daqui a uns 10 anos, alguma coisa assim fora do normal. A gente chega em congresso e os caras, eu tenho uma barragem de 230, 250, preciso desinstrumentar. Assim. E os caras agem como se fosse uma escala normal. Para a mineração, acaba sendo, não é? Para quem trabalha nos outros setores, às vezes a gente fala isso. E até me lembro assim, o Vitor falou há pouco do Cobranseg, vocês têm ideia, agora este ano vamos ter o Cobranseg 2024, vai ser em Balneário Camboriú. Eu estive no de Campinas agora em 2022. Eu tinha pessoal que eu estava lá e nós éramos a única empresa que tínhamos stand de instrumentação. Este ano agora que vai vir vai ter 5, para vocês verem o impacto e a importância que tem. Não só, o Cobranseg sempre foi algo também um pouco mais virado para a infraestrutura. A mineração se calhar não se envolvia tanto. Uns anos para cá tem se envolvido mais e tem escrito mais papers técnicos relativamente à instrumentação, que é algo que eu também bato muito na tecla. Se escreve muito pouco sobre instrumentação. Vi agora até recentemente uma estatística que me deixou contente, que foram submetidos cerca de 1.500 artigos para o próximo Cobranseg, em que 10 a 12% são sobre investigação geotécnica e instrumentação. Coisa que no último, provavelmente, há uns 2, 3 anos, era algo assim, menos de 5%, ou até menos. Eu digo isso porque eu sou o nerd da instrumentação que vai checar artigo por artigo de instrumentação, portanto eu vou ver o que é que está sendo escrito. E eu sigo isso religiosamente a cada Cobranseg. Tinha aquelas coisas dos velhos, como a gente diz em Portugal, os velhos do Restelo, que querem guardar a informação para si, por causa de vantagem comercial. E, cara, eu acho que isso não se aplica mais. Isso aí não tem qualquer sentido. Há um mercado para toda a gente, tem espaço para toda a gente, e eu prefiro que
aquilo que eu tinha falado há pouco, que a informação seja disseminada para as pessoas fazerem um bom trabalho e que o setor seja valorizado, porque senão vamos sempre naquela coisa, a instrumentação não vale de nada, não serve para ele, não serve... E na realidade, o que ela é? O Vitor fala, é um investimento em segurança e um investimento em otimização do projeto, que nos leva para o famoso método observacional, não é? Quem trabalha com instrumentação é tipo uma doutrina, não é? A gente toma sempre estes passos a passo. André, mas assim, pegando o seu gancho, assim, tudo que vocês estão falando é muito forte, como tudo gira em torno dessa questão da informação, né? Assim, você primeiro conhecer as coisas que existem, né? E outra, saber como lidar com todo tipo de informação. Tudo que vocês estão falando aqui hoje, né? E assim, experiência de vocês maravilhosa, de vocês, né, puderam acrescentar bastante aqui. Acredito que muita coisa de tecnologia dessas áreas de geossintético e instrumentação, o pessoal não estava ciente do avanço, assim, né, que a gente tem. E me surpreendeu você falando que a mineração é um dos carros-chefes aí na parte de instrumentação, porque até pouco tempo não era, né? Então, é uma coisa que... E, assim, a realidade do mundo hoje, eu sempre brinco, né? A gente está na sociedade da informação e a gente tem tanta dificuldade de lidar com a informação. Né? E uma das coisas que eu quis trazer hoje também aqui para associar essa discussão é como a gente precisa muito lidar com todo tipo de informação dentro da área de geotecnia de uma forma estruturada. Não só de conhecimento, que de conhecimento a gente está cansado de saber que a gente precisa realmente estruturar o conhecimento, né? Eu vivo atrás de parceiro para a gente fazer essa estruturação de conhecimento em todas as áreas da engenharia, né? O Vitor, inclusive, é um grande parceiro agora para a gente disseminar conhecimento dentro da área de geossintéticos, mas, assim, também a gente trazer isso para dentro dos projetos, né? E, assim, a mineração precisa evoluir nesse sentido de trazer a modelagem da informação, né? O digital twin, né? É replicar uma estrutura física no modelo digital e ir armazenando todas as informações. Qual geossintético que foi utilizado, as informações de monitoramento, as informações ambientais ali dentro. Então, assim, a gente precisa, assim, eu vejo muito pouco incipiente, algumas iniciativas do pessoal da área de mineração. Quando fala de BIM, a gente só pensa em, sei lá, fazer um orçamento otimizado ou montar um cronograma legal de uma obra, mas não é isso, gente. O BIM, né, o Digital Twin, ele nada mais é do que a organização de todas as informações da engenharia de uma obra. Então, a gente precisa se atentar a isso, né? E, assim, para mim, está tudo muito conectado e a gente, às vezes, não consegue ver a conexão das coisas, né? E o final da questão da gente trazer todas essas informações que vocês estão falando, né, até tudo que foi utilizado na obra, é gerar a questão de sustentabilidade e segurança, né, no fim das contas. O fim final, assim, eu vejo bastante aplicação de modelagem da informação dentro da mineração, principalmente por causa da segurança, né, você conseguir armazenar ali no seu gêmeo digital, né, tudo que há de informação sobre a sua obra. Então, assim, eu acho que condensa, né? A gente compensa muito a gente alertar o pessoal que está ouvindo a gente para realmente se preocupar com a informação, com a modelagem de tudo isso que a gente viu. E, assim, já encaminhando para o final, porque senão a gente vai ficar aqui até, né, o final da semana, queria que vocês, né, trouxessem aí para o público que está assistindo a gente, né, uma mensagem final no sentido de que, olha, né, o que vocês acham que o público deveria se fazer para se inteirar mais das inovações, das tecnologias, né, e assim, existem muitos fatores de disrupção e de fazer com que a gente implante a tecnologia e a inovação. Um deles é o aspecto legal, né, que o André até mesmo falou, quando teve o aspecto legal, a inovação na mineração foi lá em cima. Na área de geossintéticos, sustentabilidade, gente, vamos pegar forte, segurança também, e aí, assim, deixar para vocês trazerem, né, não sei, uma mensagem aí para o público de como se preparar para esse mundo tecnológico, como trazer a tecnologia e a inovação para o seu dia a dia aí. Não, legal. Posso falar, André? Pode, vai, por favor. Então, eu acho que uma coisa que é importante deixar bem claro é assim,
claro, a gente está aqui discutindo, deve ser uma coisa óbvia que eu vou falar, mas assim, é bom reafirmar, né? O óbvio, quando é falado várias vezes, né? Ele tem um poder, né? Porque o óbvio se transforma no fácil. Tem que descortinar o óbvio. Tem um É, amigo meu que sempre fala isso. Às vezes isso, ele é óbvio, mas está atrás da cortina. exato, isso, Obviedades não óbvias também, né? isso, exatamente. É assim, tudo isso que a gente está falando aqui está disponível no Brasil, né? Com muito histórico e muito caso de sucesso, né? São coisas seguras de serem aplicadas, né? Não é... A área de geossintéticos, por exemplo, está há 30 anos aqui no Brasil e no mundo há 40 mais ou menos, mas assim, o nível de evolução, o nível da evolução não só da aplicação, mas da pesquisa, pra vocês terem uma ideia, né? A IGS é a International Geosynthetic Society, tá? Ela está sediada nos Estados Unidos, agora na Inglaterra, né? Tem os seus secretários na Inglaterra e tal. E ela foi criada há mais ou menos 30 e poucos anos, e ela se estruturou no mundo através do que eles chamam de capítulos, né, chapters da IGS em cada um dos países. Hoje existem mais ou menos 48 capítulos no mundo, né? A Associação Brasileira de Geossintético é a IGS Brasil, né? É o capítulo brasileiro da IGS. O capítulo brasileiro da IGS é o mais produtivo no mundo há 10 anos, pelo menos. Existe um ranking lá de produção, né, científica, de produção de eventos, de educação, né? Existe um programa dentro da EGS Internacional que se chama Educate the Educators, né? Que a gente chama aqui Educando Educadores, mas qual é o propósito, né? A associação, ela promove um evento por ano. A EGS Brasil já está na 7ª edição. Nos últimos 6 anos foi promovido um evento por ano, um evento físico em algum lugar do Brasil. Esse ano vai ser em Manaus, a gente foi para o norte, mas já foi em todas as outras regiões. Manaus não, acho que mudou para Belém esse ano. Depois eu passo as informações, mas onde a gente chama todos os professores geotécnicos das universidades daquela região a participar gratuitamente de um evento de formação, tá? Porque a gente traz os catedráticos da área no Brasil, né? Professora Thelma Vidal, professora Enio Palmeira, professora Maria das Graças Gardoni, enfim, professor Jorge Zornberg, que é da Universidade em Austin, né, no Texas, os maiores especialistas do mundo. Ele vem para o Brasil, fala português, e ele forma esses professores em geossintese nível básico para levar isso para dentro da graduação. Esse é o esforço que está sendo feito nessa área, né? Além dos outros cursos da associação e tudo mais, e as empresas que fazem o seu trabalho de forma individualizado, né? Muitas vezes pela associação, muitas vezes cada um fazendo o seu trabalho. Então, assim, é uma tecnologia que está aí disponível, trazendo benefícios enormes para as áreas, né, de todos os setores, inclusive mineração. Já temos muita aplicação na mineração. Agora, o desafio que a mineração tem é um desafio novo, né, que do mesmo jeito que alavancou a área de instrumentação, trouxe muita... E foi imediato, né, porque precisava ter as respostas muito rapidamente. Isso se espera também para geossintéticos, tá? Eu vejo que é um caminho sem volta. Só que esse caminho ele pode ser... E a produção, onde entra nesse... Olha, você vê, você falou que tem demanda? Não, demanda não, oferta? A gente produzir o geossintético. Não, Pelo que eu entendi é o seguinte, a gente produz muito conhecimento, mas a produção ainda, do ponto de vista do consumo, a gente importa muita coisa, muita tecnologia. Não, a gente, digamos hoje que 60% dos geossintéticos consumidos no Brasil são produzidos no Brasil já. Interessante. Tá? Dá para aumentar ainda, Dá. É que assim, as empresas têm que investir muito em equipamento de alto, né, para alguns tipos de geossintéticos de mais alto desempenho, né? Mas hoje 60% do faturamento de geossintéticos no Brasil, até um pouco mais, é de fabricação no Brasil, tá? Então isso está disponível aqui. Mesmo com a dificuldade que é ser empresário no Brasil. Sim, o pessoal Os impostos citados pelo André e por você mesmo. O pessoal ama mesmo. Mas... Então dizer que os benefícios, né, que estão sendo verificados ao longo de todo esse tempo são reais, né, senão não tinha essa continuidade do crescimento, né? E estava dizendo, é um caminho sem volta, na minha opinião. Só que esse caminho ele pode ser um caminho sem volta organizado, né, que é um trabalho, por exemplo, esse que a EFIA está fazendo, de fazer uma trilha do conhecimento de geossintéticos, em trazer as pessoas que querem conhecer, levá-los, porque eu falei até para a Luana outro dia,
O fato de alguns projetistas não conhecerem bem, não projetarem adequadamente ou como deveria ser, enfim, ter algumas lacunas, isso não é culpa deles, é culpa do setor que tem que levar essa informação até ele de alguma maneira. Sim, né? Você falou isso antes. Se isso não é ensinado na universidade, o setor tem que fazer pela universidade, se quer que todo mundo aplique. Então a IGS Vocês Brasil... já participaram do Exposibran? Já. As empresas já participaram, né? Já. Já. A gente mesmo participou na última edição, vai participar esse ano de novo. Uhum. Mas, então assim, a tecnologia está muito presente e agora ela vai assumir desafios maiores dentro da mineração. Quer dizer, que são esses trabalhos dentro das pilhas, dentro das áreas, né? Porque não é a pilha só, é tudo que está no entorno. Porque como eu falei, geossintético não é só aquela coisa que você está analisando a estrutura em si. É tudo que envolve a construção, o acesso, como é que você acessa, como é que você mantém esse acesso sempre disponível. Então você tem reforço de pavimento, reforço de vias não pavimentadas, por exemplo, para estradas de serviço. Como é que você acessa um lugar que você quer fazer uma passagem? Você faz um aterro de conquista sobre materiais de reforço. Tem uma série de questões que envolvem a construção, né, e essa mudança que existe no entorno de uma obra desse tamanho, né, que uma hora se acessa por aqui, hora por ali e tal, que os sintéticos traz benefício. Corta um talude para fazer um acesso, o talude sofre erosão. Vai lá e protege contra erosão. Então, existe uma dinâmica da aplicação do geossintético, porque é uma disciplina que é muito versátil. Né? Disciplinar, na verdade. É muito. Você pode partir de obras hidráulicas, por exemplo, canais perimetrais utilizando geocélula ou geocompostos cimentícios. Geocomposto cimentício, não sei se você já usou lá na... Já. É um rolo de concreto em rolo. Sim. Você vai, desenrola, reveste a superfície e rega. Um negócio, né? O concreto pega e vira uma superfície resistente à erosão. Né? Num lugar que você não tem acesso, que você não consegue com caminhão. Subiu um talude semana passada de um desses, inclusive. Então assim... Em cima de um filito, para evitar que a água vá para o filito, que é um material bem complexo do ponto de vista geotécnico. Você tem as bolsas, por exemplo, que a gente vai, né, comentar no evento que a gente vai fazer com o EFIA, que confinam rejeito e desaguam rejeito. Então, os grandes são chamados tubos geotêxtil. Né? Eles têm bocais e tudo mais que você preenche eles com material dragado, muitas vezes com um polímero para eles flocularem. E o material dragado pode ser um rejeito fino, enfim, ou um rejeito que quer que seja, ele é desaguado dentro dessas bolsas. São bolsas enormes, tamanho de campo de futebol. Né? E você pode empilhá-las e dispor ali. Né? Às vezes você não tem uma cava, às vezes você não tem, né? Você não vai ter mais barragem, né? Volume um pouco menor do que uma pilha exige. Tem essa alternativa. Então, umas big bags, né? Exato. Então é uma tecnologia muito dinâmica, muito versátil, que traz benefício e sustentabilidade nem se diga. Eu fiz uma conta essa semana, direto, existe uma calculadora de sustentabilidade com geossintético, você mede o quanto de CO2 que você deixa de emitir ao mudar uma tecnologia, por exemplo, de importar um solo de 50 quilômetros ou usar o solo local com geossintéticos. A conta era a seguinte, é 1 tonelada a menos de CO2 emitido para cada 10 metros de rodovia. 10 metros de rodovia. Hoje, quando você usa ele, você diminui a necessidade de compactação ou não? Não, compactação ela tem que estar presente, mas você consegue usar um solo mais aberto. Você não precisa usar um solo tão granular, por exemplo. Você pode usar um solo que tenha coesão. Então você consegue usar o solo com aquelas propriedades geomecânicas que estão no local. Uhum. Compactação é muito importante, tá? Não dá para aliviar na compactação. Mas sem geossintético você não conseguiria usar aquele solo nem compactando. Uhum. Esse é o ponto. Então, assim, o geossintético quando está no reforço é como se fosse o aço no concreto. Ele tem resistência à tração, concreto à compressão. O solo tem resistência à compressão, geossintético à tração. Então, é isso, é o mesmo conceito. Né? Só que no concreto existe já um conceito estabelecido de que todo caminhão de concreto que você traz, você faz um ensaio de FCK e sabe o que você está usando. Né? Tá na norma. Você convencer o cara a fazer um ensaio de cisalhamento direto de um solo para ver quais os parâmetros geomecânicos você está usando ali, não é tão fácil quanto no concreto. Está mudando? Está mudando, porque tem norma para geossintéticos hoje, de solo reforçado, saiu em 2021. Então, essa coisa muda. Então, assim, quanto mais a gente aplicar o que a indústria também desenvolveu como documento normativo, maior benefício que a gente também tem. Então, tem que levar isso ao conhecimento dos projetistas, né? Ao conhecimento dos tomadores de decisão dentro das grandes empresas, e porque
justamente, é um caminho sem volta. Ele sempre foi um caminho sem volta em vários outros países, em vários setores. Eu não vejo como no Brasil não seja. Então, estamos aí para discutir mais. Queria agradecer mais uma vez o convite, né? É uma grande honra para mim, pessoalmente, também representar aqui uma área que eu amo tanto, que eu dediquei toda a minha vida profissional e que tem muito para contribuir, sim, com a mineração. Continuar contribuindo, né? A gente já está presente, mas tem muito ainda tem muita água para rolar. Ótimo. Parabéns pelo desapego de transferir a tecnologia, né? Que o André estava dizendo, né? Não faz sentido segurar a informação. Nós vamos embora, entendeu? Mas sendo filosófico agora de novo, tem hora que eu sou técnico, tem hora que eu sou filosófico. A gente vai embora, vai ficar o quê? Nós não vamos trazer nada para a sociedade, né? Deixar nada para a sociedade evoluir, nem que seja um questionamento, né? Porque às vezes a gente longe de ter razão para as questões complexas da vida, a vida é complexa, as estruturas e a engenharia é complexa, e o ser humano está ali dentro também, né? Até queria perguntar que no fechamento do André, como que o ser humano também tem que estar ali, igual ele falou, bem preparado para conseguir ler aquele dado, também fazer trabalhos complementares de visualização em campo, né? A tecnologia ela tem uma tendência também a deixar as pessoas, entre aspas, preguiçosas, né? Terceirizar. Caixa preta. Você tem que ir em campo, você tem que imaginar aquela estrutura ali num momento de estresse máximo, com uma chuva decamilenar e por aí vai, como que seria o comportamento daquilo, né? Tivemos experiência já com chuva aí de 112 milímetros em 40 minutos. É uma tromba d'água em cima de uma mina, né? Isso pode acontecer em cima de outras estruturas. Aqui em Belo Horizonte já teve problema de muro cair por conta de... Aqui chove demais, né? Essa região aqui do quadrilátero é muita chuva, né? Então aí agora já deixa a pega para ele fazer o fechamento. Então, até vai bem nesse encontro, não é? Também do que o Vítor vinha falando, que é a questão de como é que o profissional está preparado para isso. Ele está preparado pela formação académica e está preparado pela experiência de campo. A questão da formação académica ainda é uma batalha, não é? Porque a instrumentação ela não é ensinada nas faculdades, pelo menos, e não é um problema só do Brasil. É uma questão que eu diria mundial, não é? Eu pertenço ao Comitê Técnico 220 da Associação Internacional de Mecânica dos Solos, eu sou um dos representantes pelo Brasil, e de vez em quando a gente tem trimestralmente, nós temos uma reunião entre os diferentes representantes do comitê, e uma das pautas que está discutida é a forma como a instrumentação geotécnica é incluída nos currículos das universidades, não é? Dos cursos. E ele não é, assim, de forma muito genérica, não é incluído. Eu falo por mim, porque eu não tive uma hora a falar de alguma coisa de instrumentação no meu curso de geotecnia, foi muito, e muitos dos meus colegas e por aí fora. Agora, tem uma mudança, isto tudo em graduação, pós-graduações e cursos, por exemplo, a FIA está a fazer um trabalho extraordinário na questão de promoção de cursos focados na instrumentação geotécnica, e tem essa questão de não estar nos currículos da academia. Portanto, as pessoas saem formadas em geotecnia, mas elas não têm... Eu não digo isso só para trabalhar na área de geotecnia, eu digo não trabalhar na área de instrumentação. Digo, por exemplo, eu muitas vezes estou lidando com engenheiros geotécnicos nos meus projetos e eles não sabem o que é. E estamos a falar de geotécnico para geotécnico. Portanto, não estamos a falar de um engenheiro civil de outra área. Estamos a falar de geotécnico para geotécnico. Isso é a primeira questão. Inclusive, até agora, para o próximo Cobranseg, eu fiz um artigo propondo e discutindo o que é que pode ser feito entre a academia e até a própria indústria para melhorar essa questão da presença da instrumentação na academia. Algo que eu já vejo as universidades, por exemplo, em Minas, a fazer isso. Porque tem tanta demanda pela mineração para isso, para profissionais, que eu já vejo teses de mestrado e doutorado de pessoal que trabalha, e também há pessoal que já trabalha na mina, aí faz uma proposta para fazer o seu mestrado naquela área e aproveita a sua experiência prática com o conhecimento teórico. Mas, por exemplo, tem a questão de não tem tanto professor assim também especializado na área de instrumentação. Eu já vi colegas em que não conseguiram avançar com teses de doutoramento porque não tinha quem avaliasse. Não tinha que passar, só lá fora tinha. E aí eles foram para os Estados Unidos, Canadá, à procura de alguém que pudesse fazer essa... Isso é questão da academia, eu acho que é muito importante. Depois, estudar, sem dúvida. E depois tem a questão, que o Iar estava a falar, é a questão prática. Muito do que eu sei, graças a Deus, e que me permitiu destacar na minha área, foi os 10 anos do Brasil a sujar a bota. Já bota. Sim. A ir para o campo, fazer a instalação,
e que eu agora estou a falar com os meus colegas no Canadá, e assim, André, como é que instala isto aqui? Que problemas pode dar? Eu assim, cuidado que o revestimento pode enroscar no tubo, aí o negócio gira, aí pode ficar preso, aí tem que revestir o furo, aí o sol aguenta, não é? Isso é algo que a gente aprende na prática, aprende a conversar com o encarregado, aprende. Tipo, muitas vezes é o encarregado da obra que nos ensina. Tipo, é o pessoal da obra que nos ensina. André, você aprende mesmo o que você faz quando você aprende o que dá errado, né? Não o que dá certo. É o que pode dar errado. Né? Exatamente, Vitor. Assim. As pessoas elas têm que se permitir errar. Elas têm que ir para campo e elas não têm que ter o medo de... Eu não estou a dizer que fazer um erro descomunal... Lógico. Eu estou a dizer assim, às vezes eu vejo muita gente assim, devo fazer, não devo, não sei, ficar com aquele medo de errar. Vai e faz. Vai, faz, se errar, errou, aprende. Erra rápido, inclusive. Erra rápido. Rápido. Isso aí. Não, é isso mesmo. Se permite errar. Porque é uma área nova. Tipo, nós entramos numa área aqui que é de novas tecnologias e tudo mais, que ninguém tem todas as respostas. Nem o bam lá fora. Não. Tem muito pessoal que a gente fala lá fora, que eles admiram o trabalho que está sendo feito no Brasil, principalmente em termos de centros de monitoramento geotécnico. Os centros de monitoramento geotécnico no Brasil são referência internacional do que está sendo feito. O pessoal olha para aquelas telas, todas as tecnologias, interpretar o dado é outra disputa. Mas o pessoal já está conseguindo juntar esses dados e entender o que é que está sendo feito. Eu até outra vez tive um convidado no meu podcast, assim, imagina a geração de engenheiros que nós estamos a formar neste momento. Caras que já estão na frente dessas telas e estão olhando os dados e estão aprendendo. Imagina como é que eles vão ser daqui a 10, 20, 30 anos. O pessoal vai ser referência internacional, como muitos já são. Tem pessoal que vai lá fora dar palestra, pessoal da Vale e de outras mineradoras, que vão lá fora assim, olha, os nossos centros de monitoramento funcionam desta maneira, a nossa gestão de dados acontece dessa maneira, o nosso BIM geotécnico vai ser feito desta maneira. Portanto, foi uma tentativa e erro. Isso é uma coisa que eu sendo português, admiro muito no brasileiro, é essa a alegria e a ousadia, não é? E que eu me identifico muito, e que o meu país é muito conservador nisso, e eu aqui me revejo no que o brasileiro aqui faz, que tem essa questão de, mesmo com todos os impostos e todas as dificuldades, o brasileiro vai para cima e faz. Dá um jeito de fazer. Porque também essa questão de ter aquela restrição de acesso à tecnologia não inibe que, por exemplo, aqui se tem uma criatividade para fazer soluções alternativas. Que é algo que eu também admiro muito aqui, mesmo na instrumentação, que o pessoal consegue bolar jeitos de remediar essa história. Não tenho orçamento para fazer isso, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer. E eu tenho visto soluções, como eu falo, não é sempre o automatizado que resolve. Já vi soluções manuais resolveram muito bem. Tem trabalhos que eu fiz de aterros sobre solos moles, fizemos tudo manual, cara, conseguimos poupar 2 meses de tempo de aterro parado para o cliente. Nós pegámos nos dados, fizemos um asa à oca e vemos assim, não, o seu aterro já está estabilizando, pode tirar o aterro que já está resolvido. Ok, a instrumentação, mais ensaios de campo e tudo mais. Mas isso é estudar, experiência de campo, se permitam errar e sejam proativos. Vão atrás do conhecimento. O conhecimento ele está aí. Agora não tem desculpa, tem chat GPTs e tudo mais para traduzir coisas e tudo mais. Atenção, também não é tudo mão beijada, sejam críticos. Sempre olhem para as coisas e tentem achar um sentido lógico para as coisas. Eu acho que isso é engenharia, não é? É capacidade crítica, ter um raciocínio lógico de umas coisas devem funcionar e dar busca de conhecimento e depois, como costuma dizer, é o trabalho do voo. Trabalho duro, cara. É o vai, a gente está ralando, mas isso nos prepara porque depois a oportunidade, sabe, seja profissional, seja um projeto, ela vai aparecer e nós estamos preparados para isso. E é aí que se tudo conjuga e leva a nossa vida para a frente, tanto profissional como pessoal, e que eu sempre defendo. Estudar, experiência prática e sempre questionar. Perguntar, e aprender com quem já fez também, né, André? Isso. Eu gosto muito da frase, né, que a gente aprende muito, né, de duas formas. Com algo do passado, com alguém que já passou por aquilo, que transfere, né, conhecimento. Ou a gente aprende com o futuro na medida que ele está emergindo, né? Que é a inovação. É isso que a gente está, né? Exatamente. São essas formas. Essa questão é sempre, tipo, até foi uma das questões que, um dos grandes desafios quando eu montei o podcast da instrumentação, o IMGeotech, foi essa questão assim, pô, se calhar é demasiado nicho, se calhar não vai ter e tal, mas aí eu pensei, vou fazer, cara, eu paro de fazer. Sou eu que estou idealizando o negócio. Se não der certo, eu paro de fazer, suspendo o meu contrato e acabo o meu contrato com o estudo que eu fiz, que era de um teste, um piloto, e tudo bem, mas aí de repente começam a aparecer centenas de pessoas, até milhares,
falantes portugueses que estão interessados assim, pô, por que nunca ninguém pensou nisso antes? Tem exato. um mundo inteiro disso aí, que estão interessados assim, nossa, mas a forma como o conteúdo está disposto, está de uma forma leve, está de uma forma interessante, que eu consigo ouvir de diferentes formas e conseguimos cativar a juventude, seja, e até o pessoal um pouco mais velho também, que se interessa. Travou? Eu acho que o André travou ali. Mas é interessante o que ele estava falando, né? Assim, é muito interessante. O podcast é um modelo, né, de troca de informação que depois que ele acontece é um daqueles exemplos do óbvio. Pô, como ninguém pensou nisso? Estamos aqui trocando ideias sem formalidades, né? Maiores, coisa aqui numa palestra ou numa mesa redonda, não sei o que. Às vezes tem aquela coisa, né, de... Você tem que né? passar aquela segurança que você é dono da razão com aquela experiência que você teve, né? E não é então, assim a vida. É um modelo que se criou que é eficiente para uma coisa que é simplesmente a troca de informação e que os setores vão lá e fazem também. Outros, né? A gente está falando aqui de mineração, outro cara ali vai falar de, sei lá, decoração, outro vai falar de não sei o quê, mas é eficiente, é porque é um modelo eficiente, né? Uma forma, um produto que se criou que é eficiente. Estava dando um exemplo também lá, falei do Khan Academy. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu não inventei o Geo Academy como funcionalidade, né? Como plataforma. E o que é bom tem que ser copiado. Entendeu? E transmitido. A gente foi lá mesmo. e pegou, o cara teve uma baita ideia, maravilhoso. Vamos usar isso para informar as pessoas que estão envolvidas no nosso setor, porque é uma forma eficiente de informar, né? Então... E às vezes você pode até criar um podcast também, né? Ou você já teve, não sei. Não, mas é uma ideia. Eu tava até pensando ali em brincar com o André de IM Geotech, podia só puser 2 S ali, vira IM Geosintec. Peço desculpa, pessoal, uma armadilha aqui da internet aqui que caiu quando eu ia dar aquele... André. Quando eu ia dar aquele... Não é a obra do metrô não, né? A obra do metrô tá tranquila aí, né? Tá seguro. Eu conheço o pessoal do metrô, está tudo seguro. Na verdade, Tatuzão Tatuzão está a dar problema na outra região de São Paulo e para os lados de Pacaembu. As asas do Tatuzão não tem zaz, né? Não é, André, que você tava falando tão bonito que o teu rapaz aqui tava falando, o técnico aqui, ele ficou emocionado, apertou o botão sem querer, tirou. Não, cara, ia fazer o corte perfeito aqui, cara, ia dar aquela finalizada brilhante. Mas pode fazer seu pensamento aí, André. Pode continuar com ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Não, o que eu estava a falar aqui, voltando, estude, vai em frente, cara. A experiência de campo é uma coisa única, se permite errar e seja proativo a procurar informação. Aprenda, pergunte, questione. Eu estava falando do podcast, uma das questões do podcast era assim, cara, eu sou meio expansivo, for para caramba, um dos grandes desafios era será que eu vou ter capacidade de escuta suficiente? E o podcast me ensinou muito isso, porque o palco não era meu, eu só dou para a pessoa, eu faço a pergunta, e aí eu pensei, será que eu vou ficar muito ansioso, não vou, isso aqui, e é a coisa mais simples de fazer, é fazer as perguntas e ouvir a pessoa falar, e para além de ouvir a pessoa falar, a gente está aprendendo, e a gente também está validando pontos de vista que nós temos, porque uma das coisas que eu aprendi muito dos vários episódios que eu já tive a oportunidade de fazer, é muita coisa que eu pensava. Eu sabia de impressões que eu tinha com conversas com as pessoas, mas as pessoas validaram certas coisas que eu pensava ou reformularam outras coisas. Desconstruir algumas razões que a gente acha que tem, né, também, né? Que é muito importante. E isso é um aprendizado muito grande. Para mim tem sido uma grande lição esse projeto aí, que já estamos agora na segunda temporada. E o interesse que tem, inclusive a gente vai tentar expandir aí internacionalmente, com legendas em português, óbvio. Mas, cara, o aprendizado e o interesse que as pessoas têm. Eu estava a passar no Slope Stability no congresso, o pessoal cruzava-se nos corredores e dizia assim, você não é o cara do podcast. Os caras não estavam a associar a minha cara à empresa, os caras estavam a associar a minha cara ao podcast. Eu falei pro Vitor criar um, cria um, cara. Cria um, vai na onda. Vamos passar disseminar o conhecimento em massa. Eu vou conversar com o André. O André já tem experiência, né? Já sabe o que pode dar errado, como a gente estava falando aqui, né? E assim... Chega aí, Vitor. Eu tenho estudos para indicar aí. Já sei o caminho das pedras. Bora. E o marketing em cima da divulgação desses
momentos aqui tem que ser na academia, porque é ali que o pessoal está sedento por conhecimento e às vezes não tem local para achar. Em quem a gente quer chegar? Obviamente que é no mercado como um todo, né? Tem empresa e tal, tem os interesses, por aí vai, mas principalmente em quem vai construir depois da gente, né? As estruturas, né? Sem dúvida. A sociedade, digamos assim, a engenharia e por aí vai, né? Então, assim, obrigado aos dois pelo desapego aí em passar conhecimento e continue. Crie seu podcast também e vamos, enfim. Tá Eu certo. também, quando tive essa ideia, eu mandei para a Luana assim, a gente já se conhecia, mas não imaginava que ia acontecer tão rápido e que seria tão legal, assim. Muito legal mesmo. É Muito uma bom. experiência Não, parabéns. bacana. Pessoal, muitíssimo obrigado aqui, que a gente continue aí com esse espírito de difundir conhecimento e compartilhar o que a gente sabe, porque eu acho que isso aí é o que faz as coisas que a gente sabe valer a pena, né? E, assim, deixar uma novidade, já que a gente está falando tanto, né, de compartilhar conhecimento, que a gente, esse ano, vai ter o segundo workshop da Engenharia FIA, né, o segundo WI, que vai ser na área, né, de mineração e geossintéticos. A gente vai trazer no estilo do primeiro I, né, muito propício para o network. O André já está convidado e acho que é obrigatória a presença, né? Nem preciso falar. Mas a gente vai trazer palestras, mesas redondas, mas o mais importante é essa troca, né? A gente valoriza muito, né? Tem almoço no lugar, a gente troca ideia com colegas de profissão que às vezes trabalham em outras empresas. E assim, não é, eu não sou da área de geossintético, não existe isso, gente. Geossintético é uma área multidisciplinar, todo mundo precisa saber essas soluções para poder encaixar isso no seu dia a dia, né? Então, se você é da área de engenharia, você está super convidado, né? A área que o pessoal que trabalha na geotecnia, recursos hídricos, geologia, já está super convidado. A gente vai fazer dia 18 de junho, vai ser presencial em Belo Horizonte, aí vocês vão ver no QR Code aí no nosso podcast, vocês vão estar vendo aí. Escaneie que as inscrições já vão estar abertas, né, para vocês poderem participar com a gente. E, assim, agradeço mais uma vez imensamente, né, o Vitor e o André por esse super compartilhamento que vocês fizeram. As portas da EFIA estão abertas e é para isso que a gente existe aqui. Cada um compartilhar suas experiências, né, mais do que técnicas, mas experiência de vida também, né. E eu vou passar a bola para o Yasha aí, grande parceiro, né, desse podcast que tenha, né, um futuro brilhante pela frente para ele despedir e encerrar mais esse episódio de muito compartilhamento aí. Vou ser rápido. André, não desista do seu, né, seu espaço de transferência de conhecimento. Vitor, crie o seu. Comece o seu. A gente aqui tem desapego até nisso, entendeu? Todo mundo tem que criar e Faz e chama a repassar. gente. Exato. Então, assim, todo mundo junto. Porque a gente realmente tem que pensar nisso, né? Na finitude da vida e do que pode ser deixado aí para as próximas gerações aí. A grande pegada nossa é essa, é ser desapegado mesmo, porque nada é nosso. Estamos só de passagem. Grande abraço. Obrigado, um abraço, muito obrigado. Um abraço, André. Tchau, tchau, Luana. Muito obrigado. Tchau, um abraço, prazer. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.